galera. Estamos começando mais um Pode Cessa e eu sou a Bianca. E eu sou a Karen. Boa noite! E podemos começar com os nossos recadinhos, gente. Primeiro, eu vou aqui humildemente pedir, igual a Karen pede todo episódio. Gente, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, entra nas nossas redes sociais, @PodCessa, aproveita, manda para os amigos para esse pod bombar. E aproveitando também para agradecer o nosso parceiro de hoje, gente, a Crepe Mania, mandou crepe, gente, delicioso pra gente comer aqui enquanto a gente habla, Karen pegando a caixa, já ela passa a mão na barriga igual ela faz todos os episódios. Então, se você quer se tornar o nosso parceiro, entre em contato também no e-mail aqui da bio, a Karen tá... Gente, que delícia, eu vou comer tanto. E é isso, o primeiro recadinho é esse, Karen. Tá liberado pra você dar o seu agora. Agora vou eu com os meus recadinhos. Ela abrindo a pauta. Eu quero agradecer também o Estúdio DG, por esse estúdio lindo, onde a gente grava os nossos episódios, que vocês estão sempre falando. E hoje, eu não sei se vocês repararam. Mostra aí. Se não repararam. Se não repararam, agora vão reparar. Repararam, dá um brinde. Cheers. Nós estamos com a nossa nova canequinha, gente. Quem fez essa canequinha foi a For Love. Maravilhosa. E elas são hein? lindas, vai. Não, Eu arrasou. acho que agora a gente tá pronto pra falar pra vocês que agora vocês podem levar uma canequinha também, hein? Gente, vocês já estão sabendo da novidade? Ai. Quem quiser canequinha, entre em contato com a nossa produção, que a gente vai dar um jeito de vocês terem o nosso rostinho. Ficou bem, ó, dá pra ver bastante A gente, Dani né? toma café com aquela robô, no caso. E aí eu E sempre marca a vejo, gente ainda. e aí ela fica com as caras assim, ó, É exatamente isso. tomando café com as amigas. Eu acho Se você quiser auge. tomar um café com a gente, entre em contato que a gente manda a caneca pra você. É verdade. E também não posso esquecer de agradecer a Belíssima Cosméticos, marca de Nutri Cosméticos, que tá sempre aqui com a gente, que cuida do nosso cabelo, da nossa unha, da nossa pele, pra gente ficar lindíssimas. E se você quiser se tornar um patrocinador também do podcast, entre em contato também aqui no e-mail da bio, que vem fazer parte dessa equipe maravilhosa. Bom, ela tá descontrolada, gente. Demais, meu Deus. Gente, e agora, sem mais delongas, depois de delongar no começo dos nossos episódios, sempre acontece isso, a gente tá liberado para chamar os nossos convidados, que trazem uma história linda, né, Karen? Muito bacana, inclusive... Quem não conhece já vai correndo para conhecer. Gente, eu queria dizer que eu tenho muitas perguntas, porque assim, é Também. um tema, além de ser lindo, ser muito interessante, eu tenho certeza que assim como a gente, vocês também devem ter muitas dúvidas. Então a gente tá pronto para falar com eles. Luiz, Augusto e Eduardo, os papais do Martin. Prazer, meninas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, o prazer é nosso estar aqui com vocês. Animação, Obrigado gatinho. obrigado pelo convite. Acho que a gente tem bastante coisa para Para contar, para compartilhar nossa história e para falar um pouquinho sobre, né, tudo que a gente viveu, sobre todo o processo, né, o que fez a gente chegar aqui até hoje. Então acho que vai ser muito interessante. nosso Olha, a papo. gente tem bastante pergunta para fazer, né, Karen? É verdade, porque assim, é um tema... Eu não vou entrar ainda no que é o grande tema deles, porque eu vou começar com o começo, né? É melhor começar pelo começo. Quem eram vocês antes? Onde vocês se conheceram? Conta pra gente. Nossa história é meio... Mas meio antes, calma aí. engraçada. Luiz e Eduardo, né, gente? Isso, Só pra gente, deixar Luiz, aqui. Augusto e Eduardo. A Porque o pessoal aqui em casa. A gente se conhece há 20 anos. Só Caramba! 20 anos. pouquinho tempo. A gente se conheceu na adolescência. Eu tinha... Ah. Foi bem na adolescência mesmo. E a gente se conheceu na igreja. Oi. Que lindos. Na igreja evangélica. Evangélica. Tudo bom? Assembleia de Deus. Os crentes Na piram. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Caramba! Foi eu era muito daquelas, eu cresci praticamente em berço evangélico, então eu era aquela adolescente que cantava no coral, tocava na orquestra, vivia Super muito integrado ali, no mundo. vivia muito ali introduzido no mundo do evangélico. E aí o Eduardo, ele era meio que sobrinho do pastor da igreja. Meio que... Meio que. É um sobrinho distante, vamos Aqueles dizer sobrinhos. assim. Tá ali na família. Tá na Ali, família mas ali. eu comecei na igreja. E aí ele, do nada, ele apareceu na minha vida e na igreja, assim. Ele, na verdade, você já ia, né? Só que... Minha família toda é evangélica. Tá. E eu não tinha... Meus pais não são, né? E eu comecei todo mundo é menos seus pais. E eu era muito tímido, assim, na Sim. adolescência. E aí foi um jeito de eu querer formar mais amizades. né, tudo Participar mais. de grupo de jovens, Isso. tem bastante. E aí... Só que aí ele começou a ir, só que ele ficava com a mulher do pastor, que era minha tia dele, ele sentava ali, ficava quietinho no canto dele, ninguém via ele não Mas via você ninguém. viu? Ele fazendo amizade. Não, pior que eu não vi. O Eduardo menina. no cantinho Eu fui fazendo ver amizade. ele meio, eu fui ver Era- ele eu meio era que bem- forçado.
Eu fui forçado a ver ele, na verdade. Ele não gostava de mim, na verdade. Porque eu tava no ensaio Eu gosto de história que começa assim, a gente se odiava. Eu tava no ensaio do coral, assim, no meu mundinho ali cantando. E aí ele chegou para um primeiro ensaio do coral dele. E aí o maestro pôs ele pra sentar do meu lado. Falou, senta do lado do Gugu, que ele já tá há bastante tempo, então senta ali. Ele era o único jovem. Ele era o único jovem. Coral. Imagina o coral da Assembleia de Deus, só tinha os senhores e eu, E o Lu. um jovem senhor cantando ali. E era uma sexta-feira. E ele sentou do meu lado. Só que o Edu, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, uma pessoa muito de conversar, de brincar, de me comunicar. O Edu sempre foi uma pessoa muito retraída, assim. Então ele não conversava. Então ele sentou do meu lado e foi aquele, oi, tudo bem, tudo bem. O silêncio, aquele climão. Ele queria fazer amizade, você viu? Ele queria fazer amizade. O Eduardo, ele foi fazer E aí eu fiquei amizade. assim, meu Deus. Ele, oi, tudo bem? Situação, Ele é amigo né? da tia dele e do pastor. Sim. E aí eu fiquei na minha, a gente trocou acho que meia dúzia de palavras ali, e pra mim, tipo, foi a mesma pessoa que sentou do meu lado É sobre. E é isso. e é isso, eu nunca mais, nem lembrei do nome dele. E aí eu lembro que no outro domingo, ele foi no primeiro ensaio dos jovens dele. E aí, tipo, ele me viu, ele falou, conheço aquela pessoa, Conheço você. miro daquela pessoa, e é ali que eu vou ali. sentar. Você virou o BFF dele. E aí ele sentou do meu lado e ainda lembro até hoje que eu cheguei em casa e falei, nossa, mãe, aquele menino que eu falei pra você que sentou do meu lado do ensaio do coral, ai, me sentou do lado da mocidade, hoje eu quero conversar com a galera, aquele menino no meu pé. Aí acabou, ele ficou atrás de mim. E foi bem assim mesmo, porque ele era muito tímido. Então ele precisava de Eduardo, meu Deus. ele precisava de alguém pra ele. Eu querendo uma amizade, Você ele vê? ali, ó. E Queria... aí Olha. ele precisava de alguém assim. E eu naquela época eu queria conversar com os meus amigos, eu queria interagir você com já meus tinha a amigos. galera, E né? tinha alguém ali do meu pé que tipo vivia atrás de mim. E começou bem assim mesmo. Então toda vez que ele ia no culto, ele ficava atrás, até que uma hora eu cedi. Falei, quer saber? Vamos vamos entregar, né? vai, Vamos entregar essa amizade. né? Já que tá, Tá aqui, bom. tá me enchendo o saco mesmo. E a gente acabou pegando uma amizade bem legal, assim. Começou a pegar Um pedido amizade. de solicitação lá no Facebook já há 2 meses pra ele. Ai, Era MSN ainda, sabe? Vou parar de fingir que não tô vendo, vai. Sabe aquela pessoa que fica batendo no MSN? Chamada, É, tremendo a tela. Então, nossa história foi assim, foi tipo um começo mesmo de adolescência, assim, a gente tem Sim. 2 anos de diferença e realmente tudo começou numa uma bela amizade de igreja, assim. que legal. Eu sempre me descobri, eu sempre fui, eu sabia que eu era gay, né, eu sempre me Era isso que tive eu ia como perguntar. gay, só que assim, eu sempre tive como gay, mas aquele peso de você estar dentro de uma igreja evangélica, né, o peso de você ser gay, você está em pecado, você ser culpar. pecador, né? Você não pode falar isso, você não pode Sim. praticar isso, A porque Assembleia, ela é bem... é bem... Ela é bem bem fechada, E assim, era uma coisa que, tipo, você não pode porque você vai pro inferno. Uhum. E assim, então assim... Ai, na Católica também, tudo a gente ia pro É, inferno. então... E Tudo. assim, a gente cresceu... Ah, vai todo mundo junto também, né? Eu Não, falo qualquer coisa encontrar você uma ia- galera lá. Mas sabe o que eu falo hoje? Imagina eu ir pro céu com um monte de gente chata. Com os legais. Na verdade, eu falo que eu vou Minha encontrar galera vai muita toda gente. descer, Tô gente. sim, Eu tô vou- sim. E assim, e não sendo... Mas a gente vai encontrar muita gente lá, né? Sim, Sim. sim. E assim, então a gente... Eu particularmente cresci nesse meio Sim. evangélico desde pequeno. Meus pais eram, né? Iam na igreja, tudo. Então eu cresci uma pessoa muito reprimida. Sim. Eu acho que eu escutei esses dias um gay falando, uma pessoa gay falando, que ele perdeu muito essa questão dessa fase adolescente, que é aquela fase de você se descobrir, de você se apaixonar, de você viver um romance, Porque de existe a você... culpa. sabe? Então, tipo, eu particularmente não tive isso, né? Sim. Porque eu vivia a minha parte homossexual escondido, Escondida. Sim. né? Eu Aham. tinha aquilo ali. Então, assim, eu sempre me descobri gay. E aí foi onde a gente começou a se aproximar. É isso que eu ia perguntar. Como é que E aí, Eduardo? surgiu essa relação? Como é que virou a chavinha da Agora amizade? conta outro lado da É. história. O Eduardo E aí eu conheceu sei- o amigo chato Um dos amiguinho tios chato. dele. E o amigo chato não me dava atenção, nem tanto a gente até falou, que ele, Pobre falou, do Eduardo. ele tem uma camiseta que ele via, que eu falo, é a camiseta do Havaí, né? Que ele tinha uma camiseta toda florida. Ai, E uma gente. vez eu vi ele, tipo, comprando um bolo num supermercado. E eu fui lá, tipo, só legal, né? Eu sou o Eu Eduardo. tava com a sua... Com a Eliana. E aí ele nem me reconheceu. Isso, olha, eu falo pra ele, falei, Não, uma mas coisa. porque justamente O assim, pobre. isso foi antes dele ir no ensaio do coral. Sim, Porque justamente ele era o tipo de pessoa que ele entrava na igreja, sentava ali do Sim, lado, não no queria banquinho, ir embora. quietinho e acabava indo embora. Procede, Eduardo, procede. E aí, tipo, eu tinha minha vida social dentro da igreja. Então eu chegava, queria Gente, conversar. tocava Ele era no- da galera, eu O queria Eduardo brincar. tava ali Eu- chegando. eu sou- Acabava o culto, a gente ia
Pro bar, não. Eu ia Não era falar- pro eu ia bar, não, falar, gente. Não era, menino. não. A gente ia pra esfirraria, Eles comer iam comer uma esfirra, coca, sabe? comer uma coca, tomar tomar uma uma coca. Coquinha. E assim, realmente, eu nunca vi o Eduardo. Eu fui ver ele a primeira vez no ensaio do coral. E ele já tinha sido batizado na igreja. O Eduardo já tava, tava, lá. já tava lá. E eu- Ele já tava incluído lá, Eu você já que não queria tinha lá, reparado. E aí, Mas eu é sempre que achei inclui- que ele queria a mim, né? Eu era todo gatinho, vou falar o quê? Oh, ele quer o meu corpinho, né? Sensual. Ele quer Por viver em isso que ele não me pecado. trata bem. Ele quer viver em pecado e comigo. Você acha, Por você isso acha que ele tá me ele ia me esnobando. tratar bem? Não, você sempre se maltrata a pessoa que você quer. Que você almeja, né? Tem isso. Tem isso. Sim. Quando E você é aí- adolescente. E a gente sempre criou uma amizade muito boa, igual ele Sim. falou, né? E um dia. Eu acho que o Foi uma nosso, coisa assim, assim. o nosso não teve aquele, igual eu falei, acho que a gente perdeu muito por essa questão de estar dentro da igreja, Sim. daquela paixão, de Aquela viver paixão. aqueles momentos, sabe? De sair da mãozinha dada, de, Sim. sabe, de, dia dos namorados. A gente não viveu isso, né? Sim. Então acho que o nosso relacionamento afetivo mesmo de dois homens foi uma coisa muito natural, foi uma coisa muito orgânica. Sim. Então assim, a gente passou de amigos que começaram a viver muito juntos, né? Então ele ia dormir na minha casa, eu ia pra chácara com os pais dele. Então assim, a gente acabou sempre se tornando muito amigos e aquilo ali foi gerando aquele certo interesse Foi entre, evoluindo. entre ambas as partes. Até que um dia ele abusou de mim. Não, tô brincando. Ele abusou a gente rindo, perdão. Não, tô brincando. Ele resolveu fazer uma massagem em mim. A gente na internet. É truqueiro, truqueiro, você viu? Resolveu fazer Eu uma achei. massagem. Truqueiro. Você achou que ele era quietinho, né? Na igreja e ele aí era na quietinho. chácara, e aí acabou acontecendo a parte mesmo sexual, Tá. né? Mas assim, a gente acabava encarando isso como Sim. sexo, assim, sexo de adolescente, brincadeira de adolescente. E por muito tempo a gente encarou isso como uma coisa de amigo, Sim. tipo, de adolescente. A gente por muito tempo não se rotulou Uma amizade como colorida. nada. É, assim, sabe? A gente não tinha rótulo, porque assim, a Sim. gente continuava, a gente ficava muito juntos, Aham. ficava mesmo, tanto parte sexual e tal, mas a gente continuava na igreja. Tá. Sim. Ainda tinha aquela culpa de tipo, tô fazendo coisa Fazendo errada, coisa tô fazendo escondida, né? merda. Sim. E era Sabe? Você também se horroroso. sentia assim. E eu só falo que eu sou gay mesmo. Porque eu nunca fiquei com mulher. É. Tá. Ele não, ele namorou, tudo mais. Eu não, eu sou o gay puritano. Gay. Mesmo. Eu O gay sou raiz, assim, raiz. Ele é- Gay puritano. Você é o Nutella e ele é a raiz. E eu nunca tive atração por mulheres, né? E aí eu sempre ficava me culpando também. Deus vai me, sei lá, vai me mandar pro inferno. Ele tentou, Oh, pai. tipo, se aproximar das meninas. Mas era uma coisa que só pra mostrar O Eduardo pra chegava outra perto das pessoa. meninas Sim. e ele... Ai, amiga! A menina só encostada nele. Ele sai! Era quase isso. E assim, eu nunca tive atração, né? Eu Sim. queria me mostrar como uma pessoa que eu não era. Claro. E às vezes só pra agradar realmente Só outro, pra- ou pra se sentir Sim. incluído num grupo, né? Sim, e aí a gente sempre foi, né? Teve essa questão e até o momento que a gente falou, olha, né, não tinha eu mais acho que hoje a gente vive uma época totalmente diferente, né? Eu acho que a época que a gente vive hoje é diferente, e a época que meu Sim. filho vai viver vai É ser totalmente totalmente diferente. Sim. Então, acho que a época que a gente viveu, a nossa adolescência, a nossa descoberta de sexualidade, já era um tabu Sim. se falar de homossexualidade, né? Então, na minha época de escola, na minha época de adolescência, nossa, falar que você era gay ou você ter um trejeito mais feminino era totalmente um tabu, motivo Verdade. para bullying. Naquela época não era nem bullying, não existia essa questão bullying, mas era totalmente um tabu viver Sim. isso, né? Então, acho que a gente sofreu bastante, assim, por conta disso. E eu acho que hoje as coisas estão mais simples, né? Você falar que você é gay hoje em dia, você ter essa liberdade de você falar. Então, é bem mais aberto. Sim. Não é fácil. Não é Mas fácil, também a ainda gente tem sabe que tem preconceito, todas né? as a gente barreiras. tem o preconceito, Mas eu acho que é uma existe o coisa lado mais- ainda do acolhimento hoje em Sim, dia, né? muito. Antigamente só tinha o lado do preconceito. Hoje a gente tem o lado do preconceito e o lado do é uma coisa- acolhimento. E a E gente a vê- sociedade tem mudado bastante. Então, assim, a gente vê que pessoas estão se tornando mais abertas Sim. no pensamento. Sim. Também, né? A gente tem, lógico, né? A gente mesmo mora num apartamento que tem as pessoas que a gente sabe que tem aquele, né, um preconceito ali, que não esboça, mas Tá ali tem, embutido. entendeu? É algo que a gente precisa... Mas é uma sociedade, então assim, a gente precisa se incluir ali no meio certeza. para poder mostrar, né? Então a gente... E eu acho que hoje até igrejas estão sendo mais abertas, né? A Sim, igreja sim. está acolhendo mais. Porque eu acho que na nossa época era totalmente isso que eu falei mesmo. Era o pecado, Sim. né? Então você ter um trejeito homossexual era um pecado. E um pecado, assim,
forte. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente tinha pessoas que entravam na igreja de... Eu falo isso hoje e me dói muito, assim, sabe? Pessoas que tinham, por exemplo, trejeito, que tinham alguma coisa, e no lugar da gente acolher como comunidade, também, como igreja, a gente acabava reprimindo, né? Acabava afastando. E quantas vezes pessoas, assim, muito legais, pessoas que a gente poderia acolher, sentir acolhida, saíam da igreja porque realmente não sentia esse acolhimento, porque eles esperavam aquela cura que nunca ia vir, e eles não eram acolhidos. E eu vejo que hoje em dia muitas igrejas mudaram esse pensamento, né? Claro que ainda tem, né, questões religiosas, tudo, mas eu acho que hoje a sociedade está bem mais aberta. Evoluindo, né? Evoluindo a cada dia. E para a família de vocês, quando vocês assumiram essa relação, como é que foi? Isso foi uma coisa Eu amo que ele já começou a rir. É que a gente demorou muito para Vocês têm quantos anos vocês têm hoje? Hoje eu tenho 36 e eu tenho 33. Então é da mesma época que Mas assim, a gente foi assumir o quê? Com 26. tinha 26. E vocês já estavam juntos? Já muito tempo. Já. Muito tempo. A gente só tinha aquele negócio de ter... Sim. A gente ia pra balada, e assim, a gente tinha meio que um relacionamento. Não era um relacionamento, mas era algo aberto. Não, tava ali, amigo, colorido. Acho que era aquela coisa assim, a gente não era assumido pra ninguém. Tipo, de falar, olha, eu sou gay e tal. Mas era aquela coisa, sabe? Eu acho que todo mundo sabia. Mas achava que ninguém sabia. Ele deixava pra lá. Os dois vivem junto, onde um tá, o outro não tá, era assim. Então, assim, a gente nunca falou abertamente, mas não era. E a gente resolveu se assumir do nada. Eu fui do nada, gente. Esse daqui, ele sempre falava assim pra mim, que você é sempre um bunda mole. Você nunca vai sair da casa dos seus pais. Você vive... Eu sempre... eu sou filho único. Relacionamento tóxico. Eu sou filho único, então assim, tudo é voltado pra mim, né? Então, eu tinha, né, e tenho, assim, um poder aquisitivo melhor do que o Luiz, assim, quando a gente se conheceu. Sim. Então assim, eu sempre tive uma maturidade muito financeira, muito forte. Então, meus pais sempre me ensinaram muito. E eles sempre falavam, você nunca vai sair da casa dos seus pais. Você vai sempre morar na casa dos seus pais. E aí teve um dia que a gente foi jantar e ele falou assim, você nunca vai se assumir. Eu jantei. E eu lembro até eu falei, você nunca vai se assumir, a gente nunca vai ter um apartamento, a gente nunca vai morar junto. Ele já revoltadíssimo. Eu cheguei em casa, sentei no sofá e falei, mãe, sou gay. Simples assim. Deixa eu contar só um babado aqui rapidinho. Eles estavam assistindo TV. Novela. Eu cheguei, a mãe sentei. Assim, e qual é a novidade? Então, aí eu falei, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu sou gay. E aí minha mãe, a primeira pergunta que ela falou, ela nem falou nada. Ela falou, e o Luiz Augusto, o que ele é seu? E eu... A sua mãe já relacionou. Bom, o que eu desconfiava tá acontecendo. É que assim, a minha prima, né, e minha madrinha já tentaram ir conversando com a minha mãe. Eu já tinha contado pra minha prima e eu falava, eu preciso me libertar disso. E assim, a gente sempre via vários casos, né? Gente que era expulso de casa, que os pais nunca mais olharam pra casa. Sim. Gente que os pais acolheram muito bem e que foi o nosso caso. Então, assim, meus pais, assim, ficaram chateados, mas minha mãe já sabia, né? Que eu era gay e não queria. Só precisava da confirmação ali, você ia falar. E eu acho que, assim, foi algo que foi acontecendo, sabe? Então, foi muito libertador. Eles ficaram chocados, é claro. Porque, sim, tipo, meu pai ficou, tipo, 2 dias sem falar comigo. Fez novena também. Fez novena pra tentar, né, a cura. Eu acho que eles também precisam de um tempo. Acho que como vocês precisam de um tempo pra tomar essa coragem de assimilar, entender e falar não sou, eles também precisam desse tempinho. Pra eles eu acho que também não é fácil, né? E assim, meus pais são idosos, né? E na cabeça deles eu ia virar uma mulher. Então, assim, gay vira o quê? Vira uma mulher. Entendi. E eu virei pra eles e falei, não, eu sou do mesmo jeito que eu sou aqui, mãe, eu sou com os meus amigos, né? Nessa época a gente já tava com amigos que eram gays, tudo mais, e eu falava, eu sou igual, não vou mudar. O Eduardo, que é o filho de vocês. E até hoje eu falo assim, meu pai, a única coisa que meu pai falou foi assim, porque minha mãe não sabia que eu era menino, né? Até o nascimento. E ele falou assim, mas o médico falou pra mim, quando levantou, falou que era um menino. Eu falei assim, mas até que ponto que tá falando que eu não sou um homem? Eu sou um homem. É que até pra você entender, né? E aí hoje, assim, eles, né, e aí eu acho que foi um baque menor quando eles ficaram sabendo que o Luiz Augusto era
o meu namorado. Porque era uma pessoa que já tava no tava ali, já Tinder conhecia há ali, muitos né? anos. Eu não ia então, Já sabia quem era, Já né? tinha uma Já relação. já tinha uma relação. Assim, eu fiquei 2 meses sem ir na casa dele. Ele tem vergonha. muito... Teve uma relação, mas a gente teve que dar uma pausa A por gente 2 deu uma pausa, meses. fiquei 2 meses. E até eles falaram, não, fala pra ele vir, a gente jamais quer, que a gente gosta muito dele e tal. E aí ele contou, aí ele chegou e falou, contei. Eu falei, quê? Eu falei, contei. Eu falei, não, você tá zoando? Ele falou, contei. Ele Agora- aqui, cala a boca. Agora você fala. Agora é Você minha vez. fala. Aí deu aquele nó na garganta. Eu falei, tá, Agora, Feo. eu enrolei muito pra contar, assim, porque justamente eu tinha na minha cabeça que, tipo, ai meu Deus, eu vou contar, minha mãe vai se afastar de mim, minha mãe vai No orar, caso, O eram mesmo medo, evangélicos, né? né? minha mãe vai orar por mim, vai fazer, tipo, uma campanha na igreja, Eu acho que é o tal. medo de todo mundo, né? É. Que na hora de assumir. E aí ele ficou, não, você tem que contar. Eu falei, Eduardo, me Aí dá eu até o falava, final do quem ano. que é o bunda mole? Me dá até o final do ano. Foi dessa. Ah, Eu já aumentando horrores. Me dá agora até o Eu final. falei, me dá É até o que ele final não do achou ano. que Foi Eles bem estavam em isso. março, me dá até o final do ano. E pra ele era muito mais fácil, porque ele já morava sozinho. Eu É, falei, mas Augusto, por que você não eu já conta? morava, já tinha Eu minha morava com os meus independência, pais. já pagava Oh, minhas meu contas, Deus. tudo. Se eles te O expulsassem de bichinho. casa, você já tava fora. Já tava fora. E eles moravam no interior e tal. E aí era o quê? Mais ou menos em junho, você contou, né? E eu fiquei, tipo, 6 meses. Ele, não, você vai contar. E a gente ia pro interior, eu falei, tá, hoje eu vou contar. Saía de carro com a minha mãe e com a minha irmã. Não saía. E aí, foi nessa, assim. Aí, chegou, tipo, no Natal. Você tem que contar, porque o ano tá acabando. Eu falei, tá, vou contar. Passou o Natal, enrolei Natal, porque a gente sempre passava o Natal com a minha família e o Ano Novo com a família dele. Então a gente ia passar o Natal com a minha família e depois ia pra chácara da família dele. Ele, você tem que contar? Você tem que contar? Eu falei, tá bom, vou contar. Não contei. Fomos pra chácara e ele, aquela pressão psicológica, lembra Falta até hoje. 20, Não, faltava 20 horas. Faltava, tipo, 15 Mentira. minutos. Ele falou, você não contou? Eu falei, tá bom. Peguei meu celular. Nossa, Olha, olha. Escrevi uma baita mensagem falando que eu ia, tipo, que eu era gay e tal, que, tipo, testou aí. que eu tava com o Eduardo, que a gente ia, na época a gente tava comprando apartamento, que a gente ia morar junto, que ia ter uma família. Já vomitei tudo. Ah, é Falei, ótimo. Bom se que só vocês dá um quiserem, susto. tipo, ok, se vocês não quiserem também, né? E aí, tipo, só, tipo, pum, mandei e desliguei o celular. O grupo, A mãe dele. O grupo da família. No grupo da família. Tentando mandar um joia. E eu, tipo, mandei. E foi sumi. viver tua E fui vida. viver minha vida. Jogou a Falei, bomba e saiu deixa fora. pro Luiz Augusto do ano que vem, quem sabe isso. Problema pro Luiz Augusto do futuro. Do futuro. E aí, no outro dia, eu acordei com muito medo, assim, tipo, de pegar meu celular, Sim, de realmente imagino. ver o que tinha. Mas assim, nossa, minha mãe tinha mandado um textão também, falando que me amava, que jamais isso ia... Minha irmã também tinha mandado, que era meu medo, assim, porque eu tenho sempre tive mais contato com a minha mãe que a minha irmã. E foi o meu medo, assim, sabe? Tipo, eram as duas. Eram as duas que eu precisava da aprovação. Sim. E elas foram super, assim, nossa, até hoje, né? Tipo, foram, assim, nossa base, assim, super aceitaram. Meu pai ficou estressado, falou pra minha mãe que não aceitava, que jamais ia voltar na minha casa, que não queria pôr os pés na minha casa. Passou 2 semanas, ele precisou ir tava pra lá. São Paulo, não tinha onde ficar Ele, oi, sumido. e teve que ficar na minha filho. casa. Então foi meio que assim, sabe? Então nosso sair do armário foi bem, Foi bem de bem boa. tarde, assim, sabe? Foi mesmo? E eu me aproximei muito da mãe dele. Porque a minha mãe, assim, eles têm um jeito muito diferente, né? Tem, nossa, Meus pais são muito reservados. Tá. E a mãe dele, não. Então, assim, eu me aproximei muito. Então, ela contava todas as histórias dela. Ela me contava Maravilhosa. Todas, literalmente, todas. todas, histórias sexuais. alugando- Assim, eu falava, dona Égida, não Ele precisa sempre teve uma contar. intimidade muito grande Eu com a minha tive mãe. muito. Minha mãe Do ficava nada. de calcinha e sutiã perto dele, ele ficava de cueca perto da minha mãe, sabe? Eu jamais, nunca pensei em ficar de cueca perto da mãe do pai dele, assim, nunca. E é uma coisa que eu jamais penso, assim, sabe? Então, foi uma relação totalmente diferente, Sim, assim. sim. Então, assim, ficou tudo em harmonia, assim, Que sabe? bom. Questão Eu de acho família. que, pelo menos a sensação de fora, ambas as mães, acho que tiveram aquele alívio de, tipo, Sim. pelo menos eles estão juntos. Tipo, Sim, eles já sim, têm uma relação, sabe, a gente já foi. conhece, Eu acho a que gente foi- já sabe quem Eu é. acho que o medo maior era vir uma pessoa de fora que eles não você não conheciam. conhece. Sim. E Sim. tem Né? muito esse preconceito. Um cara, um homem vai vir, meu filho, não sei de onde que é. Então, o fato da gente estar juntos amenizou muito, assim, Sim, sabe? A situação deles. legal. Falar, não, legal, é os dois, eles já sempre estão juntos, eles fazem tudo juntos, eu conheço. Onde um tá, o outro cuida de outro, e sempre foi assim, e vai continuar sendo assim. É, isso Sim. é E bom. o medo do preconceito e, né, sofrer Sim. alguma coisa. Então, acho que é isso que é o medo maior dos pais, são esses, sabe? Ainda mais hoje, né? Sofrer, sei lá,
de ser espancado, Sim, alguma coisa com assim. que a gente vê aí certeza. que acontece. Mas eu acho que isso era o medo maior e de virar mulher, né? Então, você, né, as pessoas que Sim, têm sim. um Ele jeito tinha mais muito afeminado, isso, ele dele assumir sofre, gay né? e ele virar uma pessoa afeminada, totalmente afeminada, tipo, de usar roupa mais feminina, sabe? Dessa transformação. Aham. Então ele tinha muito essa questão na cabeça. Acho que até por causa de novela, de Sim, filme, sim, da também. mídia, que era aquele tempo, Daquela era época muito mais. também. Caracterizava muito mais os gays, né? Era tipo, né? Tinha aquela coisa de caracterização que o gay tem que ser aquele que é o afeminado, que é o que usa roupa feminina. Então ele tinha muito medo disso, né? Caramba. E aí, seja afeminado. E nisso vocês Mas isso vocês estavam na igreja ainda? Não, a gente já Já tinha tinha saído. saído da igreja. Na verdade, acho que a gente meio que não batia mais a ideia, né, da sim. igreja. A gente, Então, a gente não teve uma saída, vamos sair, né? A gente foi Começou parando. Foi indo aos parando. poucos, né? E a gente Exatamente. começou a perceber também que ninguém vinha atrás da gente, sabe? E isso foi uma das coisas que mais nos desmotivou, sabe? E aí, E a seguimos, gente, né? eu acho que eu, por mim mesmo, assim, eu acho que eu acabei entendendo a religião como uma outra forma, muito diferente, Você sabe? mudou a Pra mim, a visão. religião antigamente era, não, eu preciso estar dentro da igreja, eu preciso estar ali, eu preciso tocar numa orquestra, preciso cantar num coral pra eu estar perto de Deus. E saindo, assim, eu comecei a ver a religião como uma outra questão. Enxergar Deus de uma outra forma. Sim. E a gente fala hoje em dia, acho que por experiência própria, a igreja pregava um Deus muito carrasco, sabe? Era aquele Deus, Sim. se você fizer, você é o Vai pecador, ser que você vai punido. pro inferno e você vai ser É. punido. E eu realmente acreditava nisso. A gente acreditava. E acho que a gente saiu, a gente começou a enxergar a religião de uma outra forma. Sim. Eu acho que eu fiquei muito mais aberto para as outras religiões, outras formas de chegar a Deus. Sim. Entender que Deus não era só aquele Deus, né? Aquela forma de eu chegar a Deus, que era aquela igreja, porque a gente fica muito tapado, né? Sim. Eu era totalmente, eu não aceitava nenhum tipo de outra religião, pra mim era. Então a gente normal. começou muito mudou muito, assim, foi libertador pra gente. E aí vocês foram morar juntos, viraram uma família. E aí veio a ideia de queremos formar uma família, Foi. queremos um Eu acho que piquitico. a gente chegou num ponto que a gente A gente tinha tinha um tudo. cachorro. Começou com um cachorro, né? Os pais de pet. Faz de pet. Acho que a gente chegou num ponto que a gente tinha tudo, né? Então a gente se formou praticamente juntos, a gente fez Vocês a são mesma formados em faculdade, Nós somos farmacêuticos. farmacêuticos. E os Eu dois aqui. fizeram na mesma faculdade. Eu indo lá Só que pegar hoje- uma injeção de beta-30 pra passar essa A gente tem essa ele rinite foi, aqui, ele foi meu aproveitar. veterano, ele começou antes de mim e depois eu entrei, então a gente fez a faculdade juntos. Deu qual é o trote nele. Sim. A gente tem o mesmo emprego, A gente trabalha em duas em indústrias duas farmacêuticas diferentes, mas com é o mesmo emprego. cargo. O mesmo cargo. Caramba, gente, são almas gêmeas. É, Concorrentes, os Eles são concorrentes. almas gêmeas. é bom que assim, a gente fica em casa um falando mal do negócio emprego do e todo trabalho mundo do outro. sabe, e a gente se entende, Os concorrentes. sabe? É. Então a gente foi morar junto, então a gente tinha comprado o nosso apartamento, a gente tinha nosso carro, a gente tinha comprado um cachorrinho, que era o Fredinho, e a gente tinha praticamente tudo que a gente precisava, né? A gente Então começou a viajar. viajar, A gente foi a gente pra começou- Orlando junto. a gente começou a foi fazer o pra que a gente Nova York. queria, foi conhecer o mundo, né? Ai, que Então- delícia. Então assim, a gente chegou num momento que a gente parou e pensou, tá, mas e agora? Qual que é o próximo passo da nossa vida? Né? Qual que é o próximo passo da nossa história? Sim. E os dois sempre tiveram essa vontade de ser pai. Não foi uma coisa imposta, Sim. sabe? Não foi uma coisa que o Eduardo chegou e falou, eu quero ser pai. Eu falei, não, eu não quero. Ah, então se você não vai ser pai, a gente separa. Sim. Não. Era um desejo mútuo, assim. Sim. Eu queria ser, eu sempre tive desejo, o Eduardo sempre teve esse desejo. Então casou muito isso, Foi né? bem- Dos dois, chega uma hora e fala assim, tá, a gente quer ser pai. A gente tem muito essa sintonia. A gente, eu acho que é um ponto principal, assim, que é o nosso amor surgiu de uma amizade. Sim. Faz Então, assim, a gente tem essa sintonia muito forte. Então, é o que ele falou, né? Ah, nós queremos ser pais, né? Então, você quer? Ele, quero. Né? Então, foi algo que foi evoluindo, né? Foi. E E a aí, gente foi amadurecendo a A ideia. irmã dele, na verdade, ficou grávida, né? Ela tinha 40, né? Na 40. época. Ela já foi mãe muito tarde. E aí ela teve a Manu, que é a nossa sobrinha e a filhada. Tá. Então a gente começou a viver mais essa A gente questão começou- de De perto. criança. Começou a florar, né? Aflorar. Uma coisa- Aquela vontade. Ficar com ela e cuidar e colocar pra dormir. Ver ela e dar crescer, comida. dar Ah. o banho. E assim, começou muito a florar isso na gente demais, assim, né? De ter esse E a gente sempre teve muito contato com a Manu. Minha irmã morava no interior, mas a gente sempre estava lá. Ela ia pra nossa casa, então a gente sempre teve muito contato perto. Isso cada vez foi... Foi aflorando. Foi, igual o pessoal fala, foi coçando o útero, sabe? Deu aquela coçadinha e falava, eu queria tanto uma criança aqui com a gente, né?
E pra gente sempre foi algo muito inalcançável. Né? Então, porque para dois casal homo masculino é muito mais difícil. Né? Então, é algo que pra gente é inalcançável. A gente via novela, né, adoção, e a gente ficava matutando na cabeça e eu ficava, Luiz, eu quero... Né, ele chama de Gu, né, o nosso codinome. E eu falava, Gu, eu quero ser pai. Eu quero viver isso, né? Ter alguém ali pra gente cuidar, né? Viver crescendo, ver crescendo. A gente mais não matou as plantas, não matou o cachorro. Então é o momento. Vocês já estão melhor do que eu, hein? Porque eu tenho filho de 8, eu mato todas as plantas. Todas as plantas. Rapaz, o Klaus tá vivo. Tá vivíssimo? Tá vivíssimo. Então Isso é que importa. Depois do primeiro ano se mantém vivo. Aí não. Depois que se torna autossuficiente... Depois que ele fala, anda, é mais fácil. Então foi isso. A gente chegou no momento, tipo, vamos ser pais. Tá. E a gente... foi bem na pandemia, assim, né? Tipo, também acho que não tinha nada pra fazer. Começamos a pesquisar. Vamos ser pai. Vamos adotar uma criança, vamos começar a pensar nesse processo? Vai ser vocês tinham uma ideia de primeiro da adoção, ou vocês já tinham uma ideia da barriga solidária? Não, na verdade, assim, eu acho que... Eu falo, por mais que a gente seja da área da saúde, a gente estudou a parte da área da saúde, a gente não tinha muita noção de questões de barriga solidária, né? Tá. A gente tinha muita noção de barriga de aluguel. Tá. Que é o que a gente sempre vê que é falar. Que tem lá fora. Que tem fora. Que apareceu muito na mídia quando o Paulo Gustavo fez lá fora. E foi acho que foi um dos momentos também que a gente falou, não, quero ser pai. Paulo Gustavo conseguiu. Paulo Gustavo vai fazer um filho, vai fazer 2, a gente também quer. Vai fazer um 2. E aí a gente realmente, quando surgiu o Paulo Gustavo, a gente falou, vamos atrás. Paulo Gustavo Se ele fez, a gente também consegue, né? Faz sentido. A decepção veio. $100 mil. Aí você quer falar, só um pouquinho caro. A gente foi ver assim, como funciona, né? Como que a gente vai fazer, né? Então, quais são os países que poderiam aceitar essa barriga de aluguel? Aí, o primeiro foi os Estados Unidos. Né? Então... Mas antes vocês pensaram assim, vamos adotar, ou vocês já começaram a pensar... Então, na verdade, a primeira ideia foi essa barriga de aluguel. Primeira vez, já foram... Não, mas então vocês já queriam alguém de... Vocês já queriam uma criança, assim, que fosse do DNA de vocês, né? A gente queria, assim, a gente tinha essa concepção. E aí veio também isso do Paulo Gustavo, sim, que aí abre o Paulo uma Gustavo porta. na mídia. Só que aí foi um balde de água fria, né? Foi. Ai, Jesus. Vocês, a gente não tem o dinheiro do Paulo Gustavo. A gente olhou e falou, $100 mil, não vai estar tendo. E era $100 mil só pra você contratar o começo, a empresa que ia fazer só a barriga, tudo. né? Caramba, fora o tratamento de fertilização, fora tudo que você ia gastar. Então, assim, era só 100 mil pra você contratar a empresa, pra começar. Que ia lá de advogados, fazer contrato, pegar a barriga, começar o processo, tal. $100 mil. Dólares. Né? Não então, vou estar podendo aí a fazer gente falou, barriga de aluguel. Isso jamais, né? Não conseguimos, não temos dinheiro, e mesmo se tivesse, tinha que ser muito dinheiro, né? E aí a gente foi pesquisar e aí eu falei pra ele, não tem como. Não tem como. Aí vamos para a adoção, né? Que no Brasil é o principal, assim, para dois casais, né, de dois homens. Eu acho que a barriga de aluguel foi um surto coletivo, sabe? O Paulo Gustavo fez, eu faço. Isso. Vamos lá e não. Vocês não depois temos... vão fingir que a gente nunca nem pesquisou. Não. E aí a gente foi atrás da adoção, né? Então, como que era o processo de adoção, né? E a gente não sabia nada. Como que eu vou ter... Eu procuro aonde? E aí a gente foi, né? O primeiro momento é você ir até um fórum, né? Da Vara da Juventude, né? Defesa da Juventude. E aí você faz todo um processo, né? Então não é fácil. Todo mundo acha que é adotar. Por que muitas pessoas falam pra gente, nossa, mas tem tanta criança, mas o processo é muito longo. Sim. Infelizmente, o processo no Brasil é muito longo. E é muito burocrático. Assim, de uma parte a gente entende, né? Porque eles têm que garantir que as crianças estão indo para famílias honradas, né? Famílias que realmente vão cuidar. Sim. Mas, assim, poderia ser encurtar um pouco o prazo, sabe? Porque tem muita criança que acaba crescendo e acaba meio que perdendo o seu valor aos olhos de pessoas que querem adotar. Sim, né? Tem as idades. Tem as idades. A criança começou a crescer, quanto mais grande, quanto maior ela é, menos chance de ser adotada. Sim. Então, assim, esse processo demora. As crianças ficam, né? Então, e crescem, né? Não, e você pode escolher, porque eu lembro que quando eu tive um namorado, que a irmã dele fez esse processo, e ela levou quase 7 anos pra conseguir. Sim. Caramba, muito tempo. E aí ela foi abrindo mão, por exemplo. Antes ela queria bebê. Aí ela já abriu mão do bebê pra ver se ia mais rápido. Aí ela começou a escolher, crianças até, 4 anos.
Aí, aí ela foi abrindo mão, se tiver irmão, adota o irmão também. Até que ela finalmente conseguiu a primeira filha dela. O processo em si, quanto mais jovem a criança, nós temos uma conhecida que ela demorou 8 anos, porque ela queria uma recém-nascida menina. Nossa, então, assim, é algo bem específico. Então ela ficou num processo muito tempo. E aí a gente entrou no processo, né, todo... Vocês chegaram a entrar no processo? A gente, na verdade, tá na fila de adoção. Tá na fila de adoção. Né? Nós estamos na posição... Sim. Chegou mais tarde, eu fiquei sabendo. Nós estamos ainda na fila de adoção, porque, né, todo esse processo que a gente teve de barriga solidária, a gente entrou na adoção por amor. E aí foi a nossa opção ali, né, de entrar. E eu acho que para você entrar na adoção, você tem que ser uma pessoa, você tem que estar muito ciente do que você vai encontrar. É verdade. Você tem que estar muito ciente e muito seguro do que você vai encontrar, do tipo de criança que você vai encontrar. Não vai ser uma criança perfeita, assim, que eu falo, né? Sim. Uma criança psicologicamente, ela vai vir às com vezes trauma. Às vezes veio de abrigo, alguma coisa assim. Rejeição, né? Ela tem aquela coisa dentro dela, né? Ela já foi não rejeitada, mas às vezes o Estado tira da família, perdeu. Mas tem toda aquela bagagem, aquela coisa... Então, assim, tem um cuidado maior. Então, assim, a gente teve que abrir muito o coração, né, para aceitar a adoção. Sim. E, tipo, de falar, não, a gente quer, a gente aceita. E, realmente, assim, no processo de adoção, no começo, é muito tenso por causa disso. Porque, assim, realmente a gente recebe um questionário. Sim. E é um questionário, assim, com várias... que perguntam, você aceita a criança com deficiência física? Deficiência física leve, grave, severa? Você aceita de qualquer região do país? Proveniente de estupro? Tipo, é um questionário. A mãe, a genitora era drogada. E eu tava falando com uma amiga minha, e assim, parecia que cada pergunta que a gente respondia não, era uma criança que a gente estava rejeitando. Exatamente. E era uma criança que a gente estava limitando a não ter família. Então horroroso. Nossa, assim, é um peso. Nossa, me embarga o... É Eles falaram no começo que eu ia chorar no episódio, eu já querendo chorar agora. É uma coisa assim, muito tenso. A gente ficou muito mal, né? Assim, a gente acabou, quando a gente acabou não restringindo, né? O que a gente colocou de restrição foi as questões tipo de deficiência, porque a gente acha que a gente é um casal novo, né, sem bagagem, a gente achava, né, que precisava de uma pessoa que te desse uma atenção, né, que tivesse... Sei. E vocês trabalham, e a gente né? trabalha, e dependendo da deficiência também, às vezes precisa de uma atenção e aí, muito maior. A gente acabou restringindo, a gente não colocou nenhuma região, todas as regiões e tal. A gente tinha colocado a idade, né, até 4 anos. Primeira infância, né? Primeira infância e sem sexo definido. Né? Então, assim, a gente acabou não restringindo. E a gente já foi pro segundo ano e tá indo pro terceiro ano já. Então, assim, é um processo demorado. E é uma fila, assim, eles falam de fila, mas não é bem como uma fila, né? Porque cada um coloca um perfil. E aí vai cruzando. E aí vai cruzando e vai... fazendo esses matches. E aí, a cada 3 anos, você tem que renovar, né? Então, é algo que a gente... É um processo cansativo, né? Cansativo. De certa forma, é o que eles falam, assim, psicologicamente. você tem que ter um psicológico muito forte, né? Então, uma pessoa que realmente quer ser mãe, quer ser pai, você tem que ter uma paciência. Você tem que colocar o seu nome lá e esperar o telefonema, né? Que o dia eles vão ligar pra você pra falar que seu filho ou sua filha tá lá. Então é algo que é uma gestação, que eles falam, mas é uma gestação que você precisa... E às vezes é algo que a pessoa precisa também, né? Desse tempo. Essa conhecida nossa, ela falou pra gente, eu precisava desse tempo. Foi 9 anos, também. ali 8 anos... que eu precisei me desenvolver, que foi se preparando. E assim, chegou o que ela queria. Não se arrepende, né? Então ela falou assim, olha, eu queria uma criança recém-nascida, uma menina. Então é algo que pra ela, né, foi se desenvolvendo. E é o que a gente falou hoje, Deus está em algum lugar preparando o nosso anjinho, nosso segundo filho. E a hora que tiver que aparecer, vai aparecer. Então, assim, a gente vai estar preparado. Né? Então acho que hoje... o Martim ter vindo antes da adoção, às vezes foi um preparo pra gente muito grande. Porque a gente vai vir com uma bagagem maior. Né? A gente vai vir... Não é o primeiro filho, né? A gente já vai vir sendo pai. Né? Sim. Então a gente já vai saber a hora de ficar estressado. Sabe? Já vai ter passado essa fase. Assim. Todo mundo fala que o segundo filho é mais tranquilo. Então, meio que tudo se encaixa da forma certa. Aí eu não sei, porque lá em casa, o segundo filho foi o seguinte. Eu tenho uns 5 álbuns de foto, bebê. Meu irmão tem um, coitado. Não, minha mãe brinca muito disso. Ela quer 3 lá. Então
Lá são 3. A Vivi não tem a nem primeira foto. é um desespero. A segunda você deixa chorar um pouquinho mais. A terceira, minha filha, você já tá tacando a chupeta, passando assim, ó. E dando. E é isso. Mas é isso. A gente vai entendendo quais são os problemas, aí a gente vai lidando de forma melhor. Na mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, realmente é desesperador. Qualquer coisa você fica desesperado. Bom, mas eu sei que vocês são 2 pessoas decididas. Estavam ali, queriam um filho, vamos atrás do filho. Mas eu quero saber se vocês vão ser decididos e rápidos na nossa primeira dinâmica. Que é uma dinâmica que chama Pensa Rápido. Básico. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês vão me responder com uma palavra. Fechou? Um sentimento. Nossa, nem rodou a vinheta. Roda a vinheta! Um sentimento. Felicidade. Felicidade. Nossa. Um momento especial com o Martim. Primeiro cocôzinho dele. Primeiro cocô. Jesus. Paz, eu entendo, eu Não, entendo. porque foi assim, era uma coisa que, tipo, a gente ficou tão naquela felicidade de, tipo, ele precisa fazer, olha o que fez. Ele fez um... Ai! Nossa, os 2 felizes, né? Foi uma coisa... E ele fazendo xixi lá, assim, ó. E vocês? Coco. Maravilhosos. Ele Eu nem pegou entendo fralda, ele esse nem pegou sentimento. fralda. A gente esqueceu de pegar fralda. Foi assim, foi um caos, mas foi um caos que a gente falou, nossa, que E delícia. todo mundo Marcante. falava, né, que menina era um chafariz. A gente nunca tinha acontecido um chafariz, deu dos 15 Porque a gente primeiros sempre cuidava dias da Manu, então a Manu, né? pra baixo. isso nunca E tinha aí, acontecido. né, e eu, cadê a fralda? E ele lá, ele fez cocô. Ele lá, Que delícia. Uma decepção. A igreja. A igreja. Gente, vocês estão muito sincronizados. A igreja foi uma grande decepção. Uma música. Stand By You. Stand by. Que isso, Mas, gente? gente. Olha essa 10. Pode ser Muda, resposta agora diferente. o Eduardo primeiro agora. Vamos Uma testar. comida. Lasanha. Pizza. Massa. Qualquer coisa que for. Eu não sou uma Então, pessoa a carnívora. lasanha É, aí. tá ali, tá ali. Entendi. Qualquer coisa que seja massa. Ele tentando falar diferente. Vamos lá, pizza. Um sonho. Disney. Acho que meu segundo filho. Que dá pra juntar tudo no mesmo Levar sonho aí. tudo pra Disney. Exatamente. Um medo. Olha, hoje, a morte. Eu acho que eu não tinha muito isso, assim, quando... Antes do Martim, eu sempre fui, não vida louca, mas sempre aquela coisa, a morte, aconteceu. Mas hoje eu acho que é um medo real, assim, sabe? A gente trabalha viajando. Tipo, a gente viaja muito de avião. Então, quando aconteceu recentemente o acidente, e eu tinha ido pra Cascavel umas 3 semanas atrás. Caramba. Então, bate aquela coisa, tipo, nossa, tá. E se acontecer, sabe? Eu acho que hoje, pra mim, é um medo muito real. Eu tive uma crise Eu tenho crise de pânico, né? E eu tive uma crise de pânico no domingo, pensando, sabe? Caramba. Poderia ser eu. Sim. A gente tem um grupo, né, da mesma área, assim, que todo mundo falou, nossa, tem alguém no avião, tem quase 300 pessoas. E aí todo mundo falou, nossa, graças a Deus que não tinha nenhum monitor. Né? A gente viaja demais, né? Caramba. Toda semana a gente tá, né? Tem semana, tipo, que é 3, 4 vezes tipo, Sudoeste, viajando. nossa. Então, é avião direto. E é algo que pra mim pesou muito, assim, poderia ser eu naquele Caramba. avião. Né? Então, a gente ficava pensando, né? Pelo menos eu. E como vai ser meu filho sem mim? Né? Caramba. E, gente, eu acho que é tão engraçado que até hoje vindo pra cá, a gente fica, né? Eu falei, meu Deus, tô aqui no carro, se acontece alguma coisa com meu filho, comigo e com o Edu, meu Tudo filho é tá com a minha relacionado a eles, sogra né? e, tipo, Tudo. e aí, né? Então, acho E que... aí, vou responder o que minha mãe responde pra mim quando eu começo nessas noias, né? Que eu penso nisso 24 horas por dia, tá? É motivo de terapia. Ele vai sobreviver. Vai. Ele vai, alguém vai cuidar, vai ter rede de apoio, então, mas é um medo absurdo. É um medo Porque eu absurdo. tenho medo de avião. A minha psicóloga, você não tem medo de avião. Você tem medo de avião porque você tem medo do avião cair e Cair. o Klaus ficar sozinho. Se o Klaus estiver no avião com você, você não vai ficar com medo. Aí eu... Mas eu vou preferir que ele caia comigo. Que horror. Isso me torna uma mamãe. Essa não poderia ser da nossa área. Deus me livre. Ela sabe, minha filha. Cada ataque que eu Mas tenho... ela venceu o medo dela. Ela eu venci, viajou eu viajei sozinha. sozinha. Eu fui aqui, ó. E eu só venci Mas o meu medo viajou. porque na ida o padre Fábio de Mello tava no avião. E aí eu me Você senti... falou, Deus não vai levar. Não leva padre. Mas E na você volta o mas padre você Marcelo sabe- de Rosa A tava no gente dela. sempre tem. Mas você sabe que uma amiga minha, a primeira vez que eu fui viajar, ela foi comigo. E eu tava com medo. Ela falou assim,
pensa numa coisa. Quando você entrar no avião, sempre olha, se tem padre, freira ou criança. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque Deus nunca vai derrubar um avião que tem criança, que tem não, freira. fala isso. Aí eu sempre fico nessa, sabe? Esse aí tinha a criança Mas e o então, cachorro. e o cachorro. Não, E o o cara- cachorro. Não, mas o padre Fábio de Mello, Horrível. quando eu Mas a vi gente- ele entrando, eu falei, tá abençoado. Amém, A gente senhor. sempre pega voos assim, horários, o primeiro voo. Então nunca tem criança. É. Só tem velho. É Só verdade. tem executivo. Vocês entrando. 6 horas da manhã. Vamos lá. Um cheiro. É? Pronto. Um cheiro. O meu é Dama da Noite. Específico. Perfume, é. Achei bem. Eu acho que é um perfume que eu mais gosto, que é o Eros. Ai, eu amo da Versace. Uma pessoa. Nossa. Eu não vou falar o Edu, porque vai ser muito clichê. Acho que o Edu é... O Edu aqui. Edu Básico. é tudo. Eu aqui, assim, ó. É. Eu Vai falo, falar, Mas "Ah, acho é, que- Eu acho que hoje uma pessoa é minha irmã. Acho que hoje eu não vivo só por mim. Eu vivo por mim, pelo Eduardo, pelo Martim, pela minha irmã e pela minha sobrinha. Não. Acho que tem isso. Acho que minha irmã. E você, Edu? A minha mãe. Porque Ah. a rede de apoio que a gente tem Sim. hoje Sim. são os meus pais, né? É dos meus pais, né? Uma realização. Acho que o Martim. É, o Martim. Mas assim, tirando o Martim, eu acho que a nossa vida foi uma grande realização, sabe? Tudo que a gente conquistou até hoje, tudo que a gente vem conquistando, acho que todo dia é uma grande realização, né? Sim. Ai, eles são Lindo, muito eles- fofos! Tá quase um episódio especial Dia dos Pais. É verdade. Ai, eles são Eu muito fofos. Eu quero pôr eles no potinho. Vocês querem me adotar? Ela tá pra adoção, tá pensando. Pode adotar mais Só que A vem gente eu e quer 2 ser irmão. cachorros. A gente adora cachorro. A gente adora. E pra finalizar, gente, a dinâmica, o que pode? Tudo. Tudo. Desde com respeito, pode tudo. Ah, foram super bem. Arrasaram. Amei, foram super bem. Agora podemos seguir. Ai, gente, tô aqui, ó. Quero seguir. Vou pra fila. Ai, a Mas pra gente... ser adotada. Não pra Não tá coçando o útero? Ai, não. Eu quero que Klaus. vocês sejam meus pais. Eu quero que sejam meus A pais. gente é adolescente pra engravidar, Eu pra tô ter me um sentindo- filho. É, eu tenho medo de gravidez na adolescência. Eu tô com 35 anos. Aquela, não, mentira. Todo dia eu penso, eu não vou mais ter filho, não, porque eu tô cada dia mais velha. Aí você falou da sua irmã com 40, eu pensei que, imediatamente pensei, viu? Viu, Karen? Hoje em dia já tá mais avançada a Se eu não medicina me de cuidar, eu vou você. estar meio podre até Hoje lá. em dia, a gente... Olha, aí vocês tomaram a decisão, queremos ter um filho. Como foi esse processo da barriga solidária? Conta um pouquinho, porque assim, eu mesma tive que pesquisar. Sim. Então eu acho que muita gente que tá assistindo a gente nunca deve ter ouvido falar É um nisso. processo bem diferente do Brasil, E a né? gente teve muito que pesquisar também, A né? gente pesquisou. Claro. Nossa, a gente teve que fazer assim... Porque vocês viram que barriga de aluguel Não podia. off, Aqui no proibido, Brasil, na é verdade, pro- é E proibido. a gente teve que pesquisar muito, né? Porque a gente Muito. não tinha noção de como De que que era o existia. processo, que existia, de como fazia. Sim. Quem que podia Quem e podia, como tudo. poderia fazer. E acho que a gente acho que o foi nosso guia, assim, a gente fala até hoje, né? Foi o Robert e o Gustavo, que é o Dois de Pais. Ah, tá. Que foi os meninos, assim, ele foi o nosso guia, assim, que foi, tipo, de onde a gente começou a se espelhar. Que Legal. eles tinham recém-feito, né? Eles foram o primeiro caso de genética de ambos, que não podia na época, que eles foram bem na época que Que mudou Que a mudou, lei. tava Que mudando. poderia eles fizeram, ser. então assim, foi nosso Ai, guia. que Então a legal. gente achou alguém... Foi uma que amiga tinha dele, feito. na verdade. A gente nem conhecia. Como que eu vou procurar Dois Pais no É. Instagram? Aí a gente falou assim, gente... Dois E pais. foi uma amiga dele que falou do perfil dos Dois de Que Pais. na verdade Legal. falou de uma mulher de Goiânia. Ela era de Goiânia. Ela falou: segue essa pessoa de Goiânia, que essa pessoa de Goiânia fala de barriga solidária e tal. Conhece. Eu comecei a seguir essa mulher de Goiânia e através do perfil dela chegou no perfil dos meninos, que acabou sendo a nossa realidade, né? Porque Sim. essa mulher, ela fazia barriga solidária, mas por conta dela, né? Sim. Os filhos dela tinham feito de barriga solidária, mas ainda pra mim era uma coisa inalcançável, tá? Barriga Sim. solidária, Sim, sim. um casal hétero, né? E aí a gente chegou no perfil dos meninos, que era uma barriga solidária e um casal gay, um casal homo. Sim. E a gente falou, não, dá. Dá. E agora? Opa. Dá. Abriu-se uma luz. Foi uma coisa... Parte um. Não, foi uma coisa muito engraçada, assim, porque a gente falou, dá.
Como que a gente pode fazer? Agora só falta a barriga. Beleza, só falta a gente entender tudo, como funciona. Quem que pode ser a barriga? Porque assim, igual a gente sempre fala, entre um casal de 2 mulheres é bem mais assim, é bem Sim, menos alguém complicado. vai Porque acabar uma gerando, tem um alguém óvulo e a vai outra fazer. gera. Ou a mesma. A pode mesma, ser. Sim, pode sim, ser. sim. Mas Só no que pra nosso gente não, a caso- gente precisava de um óvulo, a De gente uma precisava de mulher? uma De barriga. uma barriga. O esperma a gente tinha, a material genética era fácil. É isso. Mas Isso o é resto a verdade. gente precisava. E a gente entrou na saga, vamos pesquisar, vamos fazer, e chegamos na decisão. Precisamos de alguém. Certo. Aí que eu sou filho único. Ei, Aí já... seus pais já são Aí já- idosos também. A minha mãe já é idosa, Sim. né? E a gente também não sabia Nossa, quem deixa ela que poderia- escutar você falando que ela é idosa, tem Não, minha 62 mãe é anos. 60. Ai, que ele A tua mãe falou, assistindo. ele falou como É, se ela não. fosse... Ai, Não. desculpa. Como é o nome Não, da é sua que ele- mãe? ele Fátima. Dona Não, Fátima, ele não ele falou me que é enganou. idosa. Ele Ele falou sabe assim, que é ai, Dona meus pais são Fátima. idosos. A minha mãe Não, tem mas 60 pra também. medicina, pra não, sim, Sei. gerar... Ah, não, genético, não sim. tinha como. Aí- Sei. E aí a gente foi pesquisar quem que poderia ser, né? Então, Sim. no Brasil, a barriga solidária, ela pode ser até Família, quarto né? grau da família. Então, mãe, vó, irmã E primo. ou Prima. primas, né? Uhum. De até primeiro grau, né? E aí a gente pensou, quem que pode ser? Né? A minha família é muito grande. Tá. Só que, como que a gente ia Oi, chegar? tudo bom? Oi, prima, tudo bem? Você pode ir barriga solidária? Chegando com gerar meu filho. uma cestinha de chocolate. Oi! É algo que pra gente Caramba, é muito... Deixar a assim, revelação. muito perto, né? Como que a gente vai chegar? E a gente não tinha uma prima aquelas primas, sabe, de boa, vida Good louca, Ah, que que tipo, tá ali de que Beleza, aceita vamos. tudo, vamos Sim. fazer. A gente E aí tinha. tem mais um, porém. A pessoa tem que ter um filho vivo. Ah, ela já tem que ter um filho. Isso é, né, na lei precisa ter mesmo. Tá. Né? Então, Caramba. e a gente ficou, minhas primas são todas jovens. Aí, Aí já foi aí cortando. tu já arriscou mal, galera. Tipo, eu Ele assim, falou a jogando gravidez cara a cara. adolescente. Foi bem isso. Montamos um cara a cara já baixando. Essa não. Tem que ter filho. Aqui não tem filho. E E aí a gente, né? E aí, nunca pra imaginei. legislação também, ou é um parente de até quarto grau, mas pode ser uma amiga também. Sim, É uma aí você pessoa tem que pedir, conhecida. pode Só ser. que aí, a partir Pode do ser. momento que é uma pessoa conhecida, uma Tem que pessoa fazer que um não tem procedimento, né, judicial. questões parentais, você tem que dar entrada no processo no Conselho Federal de Medicina. Pedir Aí tem que, autorização. na verdade, você tem que mostrar que não tem nenhum valor ali Sim, que envolvido. realmente- Se você não tá pagando uma pessoa, porque no Brasil É barriga proibido. Sim. solidária. Então, a pessoa tem que fazer por amor. Sim. Então, passar por entrevista, você tem que provar que aquela sua amiga é há mais de 10 anos. Então, tem todo Tem um processo. Não é um negócio... Mas assim, não Eu é posso que... ser barriga solidária do Zanin, então. Pode. Porque eu sou amiga dele há Pode. 20 anos. Viu, Zanin? Então não é porque não é porque não é parente que não tem possibilidade. Sim, pode, Tem a possibilidade. mas O processo é um pouquinho mais difícil. É difícil não, um pouquinho mais burocrático. Sim. Aí tem que entrar Sim. com o processo, tudo. Demora No caso um da, tempo. como foi minha irmã, não Como teve é que vocês chegaram na Tia Carol? do nada, né? E a gente imaginou que ela não ia aceitar, porque ela tem um problema, né? Ela tem um colo do útero curto. Tá. E aí ela teve que fazer todo um preparo da Pra Manu. ela Não ter. foi uma gestação fácil. E aí a gente falou... Aí eu falei, Mico, Mas tem a sua irmã. É, mas assim, a gente sempre falou, tipo, até agora, que a gente chama ela de gorda. Juro. É. Irmãos. A Carol assistindo. Irmãos. Não, mas é que ela era bem gordinha, depois ela A fez bichinha. bariátrica, Irmãos. emagreceu e tal. Mas sempre foi o nosso apelido carinhoso. Falei, mas tá gorda. Ele, tu é gorda. Ah, tá. Tipo, E foi algo que a gente viu no perfil dos dois de pais, que eles falaram isso. Que a gente ia e falava assim, você quer ser minha barriga solidária? Algo tipo uma coisa, uma brincadeira. tipo, tomar um aí se a pessoa café, fala, ok, a gente gerar um E se a pessoa fala, não, que isso, a gente? Não, tô brincando. Tá zoando. Tá, Acha que você vai... Imagina, não, a jamais. gente não vai E querer. aí foi um dia no almoço de domingo, assim, simples, a gente indo pro interior. E a gente tava almoçando, assim, na mesa da casa da minha mãe, almoçando. E a gente falou, você podia ser nossa barriga solidária, né? Ela, vamos ver. Não sei. Não sei. Falei, vamos e tal. E foi nessa brincadeira, assim. Ela falou, vou ver. Tá, a gente falou, vou ver. E a gente foi aquela, né? Aí vocês sabem. A Carol no Google, barriga. A gente já... Como fazer? E aí, funciona? Nossa, eu ia ficou ficar nessa. preocupada Foi... com todo o processo da gravidez em si. Eu ia falar, nossa. E aí foi isso. Vamos ser ela? Não, vamos. Sei lá. Ai, minha Foi, gravidez tipo, é muito de risco. É. Ela falou que Tá. teve... E aí a gente pegou, foi embora, se despediu, foi embora e a gente tava no meio do caminho. Ela ligou de vídeo pra gente. E assim, minha irmã sempre teve costume de ligar de vídeo, a gente atendeu ela. Eu aceito. Eu falei, o quê?
Oi? Ela falou, não, eu sei que você é barriga solidária. Eu tava A dirigindo. Carol precisou de 15 minutos É, pra ela decidir. foi tipo isso. Ela falou, não, eu Maravilhosa. falei com o Clodoaldo, que é meu marido, e eu aceito. Eu falei, não, você tá zoando? Eu falei, não, eu aceito, eu quero fazer isso por vocês. Eu falei, Eu choro. Não, Aí eu olhei pro Eduardo e falei, Eduardo, ela tá falando que aceita. E ela falou com muita certeza, assim, aí ela falou, eu aceito. Ela falou, só tem uma condição. Ai, meu Deus. Aí eu já, o aceito deu um pi, né? Ai, vocês Eu só aceito se for com o meu médico. Que, na verdade, foi o médico que fez o parto do Meu Luiz. parto, Caraca! quando eu nasci. Que foi... E não, foi o ele não médico- é idoso. Não, Ele tem 63 anos. 15 anos quando Não, você ele nasceu. tinha 30... ele tinha acabado de entrar Ele tinha na acabado de residência. entrar na residência, ele fez o meu parto. Caramba. E aí ele fez o parto da Manu. Mas eu já passei com o médico da minha mãe que cuidou de quando eu tava na barriga dela. É? E ele também não era muito velho, É, não. e aí... É, que começa jovem, né? E ela só falou isso. Porque como ele E já ela- conhecia ela, já Aham. tinha feito a gestação, legal. então pra ela foi E Era ela mais teve segurança, um faz aborto, sentido. né? E ela Primeiro, Caramba. antes da Manu, Caramba. que foi onde ela descobriu esse problema dela. Entendi. E ela falou, a única coisa que eu preciso é que seja com o meu médico. Ela não queria, queria sentir Ela falou, eu vou também, né? passar no meu médico, se ele falar, estou Tá tudo saudável, bem. está tudo bem, a gente pode seguir com o processo. Ai, meu Deus. E foi algo... vocês. E aí E a assim, gente... na semana seguinte ela já Ele tava aqui no passando pro carro. médico. E ela foi mais rápido que a gente, que ela já foi no médico, ela já fez os exames, e eu, Ana Ela Carolina, Ela queria calma. real. Ela aqui, Não, então eu, Ana pronta. Carolina, O médico calma. dela ficou super emocionado, que ele nunca tinha tido um caso que de barriga legal. solidária, de um casal homoafetivo. Ele ficou, assim, super emocionado. E aí a gente já tem a barriga. Que era um- Beleza. Que no nosso caso é ele mais tá fazendo difícil. checklist. É. Agora É que vamos o nosso- atrás da nosso caso é o clínica, mais- é o vamos mais atrás difícil, de né? clínica, de como do outro. E o óvulo, né? Que a gente também não sabia como que procurar. A gente é bem assim, É, né? né? Tipo, onde compra? Foi isso mesmo. Onde a gente vai comprar um Google óvulo? girou tanto nesse E processo. aí no Brasil a gente também tem duas vertentes, né? Ou você pode comprar de fora, então você importa o óvulo de fora. Então geralmente existem bancos internacionais, na Europa principalmente, que você importa aquele Eu acho óvulo. o máximo que a minha amiga, ela fez fertilização, ela trouxe de fora, no caso, o esperma, e aí ela escolhendo ela assim, Ela Ela você escolhe. loiro, Olho olho claro, claro, né? Você olha- Aí eu assim, Dá- Um Tem catálogo. foto de Tem foto de tipo criança, Tinder. tem o Só que, que ele, de o que ele esperma. gosta Bebê. de fazer, qual é a profissão. Quais são os hábitos? Aí ela E a foto pegou de e escolheu. criança. Gente, Falou, a esse ciência vai e a ser... medicina assinatura. juntas. Não, Esse vai ser o se eu pai. se eu fosse ela, eu ia falar, não, eu quero esse aqui, esse. Foi o que ela É. fez. E assim, Passada. o esperma é bem mais fácil. Porque É. tem muitos, né? É. Doação de esperma é muito, É muito mais mais fácil. fácil. do que- Com E aí de óvulos também mais existe, chato. só que é muito mais caro. Com certeza. E aí no Brasil, então, ou você pode comprar de fora, né? Que você compra em euro e tudo mais. Ou as próprias clínicas existem os bancos de doação, né? Então, as clínicas, as mulheres, né? Geralmente que são... A gente participou de uma clínica, na verdade, que fez, né, o procedimento. É uma clínica escola. Então, assim, as mulheres vão, doam uma parte dos óvulos e aí a gente meio que ajuda elas no tratamento. Então, ela doa pra legal. gente. E o valor E que a a gente Vocês paga... dão de volta. o valor Ajuda que a no gente paga tratamento dela. acaba Sim. pagando o tratamento dela. Então, geralmente, Legal. essas mulheres que não Legal. têm condições, né, Sim. financeiras de fazer o processo de fertilização, então elas fazem essa parte de ovo doação, que eles falam que é uma doação compartilhada. Sim, Então, ela doa uma parte anonimamente, sim. e aí uma outra parte eles retiram e fazem todo o tratamento dela. Justamente por isso. Ah, Porque legal. como a doação de óvulo é mais difícil, não se tem um banco é um gigantesco incentivo. de doação de óvulos. Eles incentivam de Eles alguma forma. incentivam a... E assim, também tem uns critérios para doar. Lógico. Então, assim, a doadora tem que ser até 37 É, anos. 37 anos. Aí ter os óvulos saudáveis, né? Então, Aham. faz toda a reserva ovariana e tudo mais, para ver se tem a quantidade de óvulos Certinho. suficientes. E aí vai na clínica, ou ela pode congelar. Então, assim, Tá. mulheres que querem ter filhos Sim, mais sim, velhos, sim. né? Assim, ali nos 40 e tudo mais, é muito mais fácil você congelar o seu óvulo do que você depois tentar na sorte, né? Tem que a gente bastante. fala. Hoje tá bem alta, né? A gente Isso. viu algumas Esse famosas assunto. recentemente. E aí, o que elas fazendo. fazem? Elas doam uma parte e uma parte elas deixam congelado. Então, é Caramba. algo, tipo assim, você ajudar um casal, que no nosso caso, né, nós somos gays, mas pode ser um casal hétero. Sim, um Sim. casal E que a mulher esteja. tem uma falência ovariana Sim. e aí precisa dessa doação de óvulo, né? Então, E aí, é a muito questão legal. de óvulo no Brasil também segue meio que os mesmos princípios. Então, para você também, a gente como casal, a gente pode pegar um óvulo,
Desde que seja também um parente de até 4º grau. Se caso que é no caso poderia. dos meninos, eles têm, os filhos deles têm a genética dos dois, né? Então, a irmã do Gustavo doou os óvulos e o sêmen foi do Robert. E a prima... Só que aí precisa ter uma terceira pessoa pra gerar. E a gente chegou falando, não, agora a gente tem as primas que é tudo saudável. Volta as carinhas. Não dá pra ser Volta as barriga, carinhas. então vai Volta ser, as ó, tá ali, ó, sobrando óvulo. Volta as carinhas. E realmente a gente ficou, e agora? Vamos pedir? Vamos. Vamos dar cara de pau, né? Eu amo. E a gente chegou a pedir pra umas primas, assim, tipo, de conversar, que a gente tinha mais intimidade. Sim. Só que bateu uma questão ética, né, pra elas. Putz, Porque tá. realmente aí vai ter a genética delas, pra elas ter essa convivência de perto, né? E acaba falando, mas aí vai ter minhas características, eu vou saber que é, tipo, teoricamente é meu filho. Então a pessoa tem que ter uma cabeça muito aberta. É que tem muito tabu, assim. É, Porque, né? assim, Isso. Então, você pra vai elas ver ali- a sua genética, mas é só óvulos, assim. Não, só. sim. Tem, Mas todo, a gente tem um respeita, peso a assim, mais, a gente entendeu? sempre respeitou. Ainda É que Nossa. nem acontece muito isso quando a pessoa congela ovos, porque ela pode congelar fecundado ou só o óvulo, né? Sim. E muitas mulheres, principalmente cristãs, né? Não querem congelar fecundado porque elas entendem que é uma vida, que se você não usar, você matou Sim, uma vida. Sim. Então rola muito isso. É muito tabu, assim. Porque, É na uma verdade, coisa um que pra pedacinho gente que é seu, ciência. né? É Mas- que pra quem é mais lado Sim. ciência, era tipo, Sim. que já estamos aqui no outro livro, A a gente gente- olha e entende. E aí a gente falou, Mas então, é. as primas, Esquece. não rolou. Virou as caras de novo. É. E aí a gente foi pro banco de doação. Então a gente, em junho, né? Junho a gente começou o processo. Foi quando a gente falou com a minha irmã. Sim. Em agosto, em julho, a gente entrou, foi atrás das clínicas. A gente foi nessa clínica que foi onde a gente se formou, na faculdade que tem. Foi a mais barata que a gente encontrou em termos financeiros, justamente Sim. para eles terem esse programa social. Tem assim, as clínicas, Não, e né? legal E o também. tratamento E é um Sim, tratamento muito legal. excelente, assim, é uma clínica de excelência e tal. E aí, em agosto, então tava tudo certo, né? Nossa, Tava tudo foi caminhando. Falei assim, não, Assim, foi rápido. as coisas, no as geral coisas foi estão rápido. andando, a gente precisa agora do óvulo. Então a gente tá no banco, uma hora vai aparecer. E aí você também entra numa fila. Sim, Como o óvulo tá. é muito mais difícil de achar, os casais ficam na fila e precisa dar um match, na verdade, nas nossas características. Tá. Então não é igual o comprado, que você vai lá e seleciona, quero uma mulher assim. Não, eles pegaram as nossas características. E tentaram achar uma doadora que Uma se doadora enquadrasse no que nosso desse perfil. certo, entendi. No entanto, a gente tem uma amiga que ela é oriental e ela doou Ela doou. só por doar. Porque Porque é oriental muito mais difícil Caramba. óvulos de orientais, né? Pra Faz sentido. pais e pessoas que querem. Então elas doam simplesmente por doar, por querer ajudar. Sim. Que Então legal. ela nem congelou. Nem congelou, ela Ela pegou só só quis doou. doar. Ela falou, eu quero ajudar Legal. alguém que precisa. Ela acabou vindo de vocês, né? Sim. Vocês, de certa forma, influenciam Sim, as pessoas ao sim. redor de vocês. E aí a gente agora a gente tem, agora vamos seguir a vida, que uma hora vai Bora. aparecer. Então, Aí eles deram um ano, né? É. Até um ano e meio pra achar a doadora. E aí, A gente então, falou, "Pô, deixa lá e os nossos planos estavam perfeitos, assim, estavam, tipo, tava seguindo, tudo tipo seguindo novela. do jeito que era. E aí, justamente, como a minha irmã tinha esse problema do útero, a gente já tinha feito todo o esquema, que minha irmã precisaria fazer repouso praticamente a gestação inteira. E na primeira gravidez, quem ajudou ela foi minha mãe. Tá. Né, que minha mãe morava do lado dela, praticamente, então minha mãe fia na minha irmã fica na casa da minha mãe ia na casa da minha irmã Sim. e tal. E aí a nossa ideia era, então minha mãe vai dar essa ajuda de novo, minha mãe vai e a gente vai ficar indo pra lá, fim de semana, passar a semana lá, volta, a gente trabalha home, eu viajando. Então tá tudo certo. Então, tudo bem. tudo. super Até desenhado. aí, tudo bem. E aí, no meio desse processo, em agosto, minha mãe faleceu. Só me faleceu. Vai fazer agora 2 anos, dia 24. Nossa, sinto muito. Então, assim, foi um baque pra gente, Então ela porque nem viu aquele o processo mate. que tava todo, que tava perfeito, o nosso ideal, a nossa vida que ia dar certo, veio a perda de uma pessoa que pra gente era tudo, assim, né? Pra minha irmã, Fazia pra parte gente. totalmente do processo. Foi assim, tipo, falei, gente, e agora? Né? A gente ficou assim, sem chão, né? E aí a gente falou, não, tá, vamos conversar com a minha irmã, porque assim, da mesma forma que tá doendo pra gente, Tá doendo pra ela. vai estar doendo pra ela. E a ela gente, era tipo. A dona Edna era parceira da mãe dele. Então tudo ela fazia junto. tudo. Então Minha foi. irmã vivia 24 horas O com a Luiz minha ainda mãe. morava, assim, a gente morava em outra cidade. Então, pra ele, não foi fácil, mas foi algo que. Mas assim, minha mãe Mas ela me ligava todo dia de manhã, Sim, mandava não. mensagem, era a primeira mensagem do dia. Adorei. Só que a minha irmã era a minha irmã e minha mãe. Presença, Sim. né? Minha irmã ia no mercado, punhava minha mãe no carro e as três, minha mãe, minha irmã e a Manu.
Então, para minha irmã foi um processo muito mais dolorido, né? O dia a dia. Sim. Que para mim era aquela coisa, parece que minha mãe estava lá do interior e qualquer hora ela ia me mandar uma mensagem, qualquer hora ia me ligar. E a gente chegou para minha irmã e falou, olha, gorda, a gente entende, se você quiser parar, nossa, a gente super vai entender, a gente adia, né? E aí ela parou, ela olhou pra gente e falou, não, eu não vou parar. Eu fiz por amor. E aí, gente, eu falo que parece cena de novela mexicana que eu vou falar, e realmente parece. E ela falou, uma das últimas coisas que a mãe pediu, antes da mãe falecer no hospital, foi que eu não parasse com o nosso sonho de gerar o seu filho. Eu choro real. E assim, eu falo que parece cena de novela mexicana, que é uma coisa muito forte. E ela falou, não, eu não vou. A sua mãe sabia também o quanto aquilo era importante. Sim, e o quanto e também o quanto a gente poderia queria, impactar. Né? E eu acho que minha mãe sabia que uma criança ia ressignificar muito a nossa vida, Nossa, né? isso faz sentido. Que a partida dela ia ser uma dor, Sim. mas a chegada do Martim ia ser uma alegria muito grande. Então, no entanto, assim, agosto, eu falo que agosto sempre é um mês pesado, né? Todo mundo fala que agosto é um mês que morre mais gente. Na verdade, é um mês que todos os ciclos são fechados. Né? Para quem tem uma parte mais holística, essas coisas, eles falam que realmente agosto no entanto, assim, acontece muita coisa em agosto. O acidente de avião aconteceu em agosto. A mãe dele faleceu em agosto. E aí, agosto pra mim é assim. Minha mãe nasceu dia 4 de agosto, aniversário da minha mãe. Caramba. Então é um motivo de felicidade, de alegria festa. e ao mesmo tempo tristeza pela falta dela. Dia 24 ela faleceu. No dia do aniversário do meu cunhado. Ela faleceu. E foi enterrada no dia do aniversário da melhor amiga dela, que é dia 25. Caramba. E no dia 30 o Martim nasceu. Nossa, o Martim é de agosto. De agosto, do dia 30 de agosto. Então ele veio para fechar o ciclo mesmo. Para fechar aquilo ali, Então, assim, ele veio para ressignificar muita coisa. No entanto, o ano passado, quando eu tava indo, foi muito engraçado. Falo que nada é por acaso. Quando eu tava. Eles já tinham ido pro interior, né? Por conta da gravidez. O Martim tava pra perto. Eu tinha ficado, eu ainda ia. E eu arrumei a mala e tava indo para lá. E apareceu uma lembrança de eu indo pro enterro da minha mãe. Então, assim, foi tipo a mesma data, assim, eu indo pro enterro da minha mãe, e a mesma data eu tava indo levar as coisas do Martim que tava pra nascer. Então, assim, foi um ciclo, assim. Então, acho que minha mãe sabia que o Martim ia vir para ressignificar a nossa vida, tanto a minha vida, quanto a vida da minha irmã, quanto a vida do Edu, porque foi uma perca muito grande pra gente. Sim, com certeza. E ele nasceu na super lua azul. Então a gente fala que ele veio, foi meio uma estrela mesmo. Ai, ele veio num momento que foi aquela super lua que teve, e ele veio na lua azul, né? Azul. Foi uma coisa que... Então a gente chegou naquele momento e falou, e agora, né? Minha irmã, tá bom, minha irmã aceita, mas o que a gente vai fazer? E aí, foi uma coisa também, eu falo que minha irmã, assim... Eu falo hoje que minha irmã é minha pessoa, porque, assim, a minha irmã, ela abriu mão da vida dela por nós. Não foi só a gravidez. Foi abrir mão da vida. Porque, no entanto, minha irmã começou a entrar numa depressão, né? Por conta da minha mãe. A gente foi em setembro buscar ela, falando, vem passar uns dias com a gente. A gente pegou ela em setembro. A gente já tá aqui, vamos começar a fazer os exames, tal, meio que pra distrair. Setembro ela ficou. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ficou. Janeiro a gente fez a transferência. Ela ficou janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho. Ela foi embora no final de agosto, 2 semanas antes do Martim nascer. Então, assim, ela ficou 1 ano morando com a gente. Então, assim, a gente viveu a gestação do Martim todos os dias. Caramba. Então, a gente viveu cada momento. Cada momento. Cada segundo e a gente as viveu. aflições, então, assim... Então foi muito intenso, porque não foi só aquele da gente, ela tá lá, a gente saber que ela tá lá, a gente tá aqui. Então ela abriu mão. Tipo, ela e a filha dela moraram com a gente 1 ano. O marido dela concordou dela morar com 1 ano, porque não ia ter ninguém lá pra cuidar dela, né? Porque o marido ia trabalhar. Tipo, não ia ter ninguém que desse o apoio, que se a Manu quisesse trocar, que a Manu tinha 2 aninhos, ia trocar a Manu, ia dar banho na Manu, ia pegar a Manu no colo, ia fazer a Manu acalmar. Então a gente fez essa parte, a gente viveu essa parte com a Manu também. Já foram treinando. A gente amadureceu essa parte paterna nossa de, tipo... A única coisa que ele não fazia era trocar o cocô da Manu. E aí você torceu pro cocô do baby. Eu falei, não, deixa pra trocar do meu filho. Então, assim, a gente viveu tudo isso, sabe? E minha irmã aceitou tudo isso, viver isso pela gente. Então, por isso que eu falo que minha irmã foi um anjo de uma luz, assim, de uma pessoa que
fez por amor mesmo. É, né? e é algo assim que a gente fala, né? É barriga solidária, a pessoa tem que ter amor. Porque assim, ela tá gerando, e é o que ela sempre fala pra gente. Ela fala, né, que ela se cobrou muito. Porque ela não tava levando o filho dela. Ela tava levando o nosso filho. E queria que desse tudo e certo, tudo que aconteceu alguma coisa, aí teve um sangramento, tudo mais. Ela ficava se cobrando demais. Ela falou, eu vivei 1 ano em função de vocês. Né? Então, assim, que ele falou, assim, é um anjo, né? Ela tem muita luz, né? Foi uma das coisas que até o médico falou. Foi um ano estressado? Foi, estressadíssimo. A gente sempre falava porque, porque ela é ariana, estressadíssima. O que, querido? Então. E ela assim, a gente entende, porque assim, imagina, você tá fora da sua casa, você tá com sua filhinha em outra casa, que por mais seja do seu irmão, não é sua casa, não são suas coisas. Total. Né? Então, assim, o estresse, o marido dela lá, nesse tempo ela tava meio que reformando também a casa dela, e aquele estresse de obra, e a gente ficava, Martim, não pega as energias caóticas da sua tia, vem calminho, meu amor, pelo amor de Deus. E ela já aqui. Sai. E no entanto, o Martim é uma faz. Tranquilíssimo. De tanto que ele reclamou que eu sou virginiano. Ele veio virginiano. O meu filho veio virginiano. Mas Do virginiano primeiro. virginiano. Todinho você. Eu sou meio fajutinho. Agora eu tenho 2 virginianos. Você Por falta de signo, Luiz? Sou taurino. Melhor signo. É só dar comida. E pronto, tá E tudo pronto. bem. E marca as caras. Eu sou ariana. Só dá comida e me dá ouro, que eu tô feliz. É sobre... Vida boa. Vocês não tiveram, então, muita dificuldade quando o Martim nasceu? Já tava ali no intensivão com a Manu? Não, a gente não teve. Assim, uma coisa Ele muito foi legal muito que a gente... tranquilo, na verdade, Bem tranquilo. né? Uma coisa muito legal que a gente fala até hoje, além do apoio, do apoio familiar, a gente sofreu muito hate também, a gente sofreu muita gente, a gente teve que enfrentar muita coisa. Eu ia apertar, porque Teve assim, muito vocês hater. começaram a expor isso nas redes sociais em que momento? A gente, Desde o primeiro momento. Desde sempre. Desde a hora Não, que no vocês entanto, assim, eu decidiram. falo que a minha gerente não sabia do processo. Né? Tá. E aí esse daqui me soltou no Instagram. Eu falei, Luiz, eu preciso contar, né? Eu trabalho numa empresa que é uma empresa que tem um benefício que todos os pais, não só casais homo, Sim. mas todos os homens têm direito a tirar 6 meses de licença Ai, paternidade. Passada. E eu precisava contar pra minha gerente Sim. que a irmã dele estava grávida do meu filho. E aí eu falei assim, eu vou O esperar um morfológico, né? Vou esperar um Todo momento. mundo. Eu já criei o Instagram, Eu já expus pra todo mundo. Só que aí Hoje todo mundo da aqui, ó, empresa... vou ter um filho. Todo mundo da empresa já Ele vai sabia que eu ia ser pai. E aí até minha gerente falou, nossa, Edu, eu queria te falar, mas todo mundo já tava sabendo. Ai, que Tinha um uma burburinho novidade. ali. Mas, e aí a gente sempre, desde o começo, a gente não teve... A única coisa que a gente esperou foi o morfológico. Porque Sim, todo mundo tem lógico, aquele né? negócio, né? De esperar Sim. aquele Passar o momento. período. Mas Mas assim, a gente sofreu bastante preconceito, assim, de família, assim, de pessoas que a gente considerava De pessoas muito próximas. assim, muito próximas, sabe? De falar mal, falar que minha irmã ia pro inferno, sabe? Que ela tava compactando com o nosso o povo pecado. o nosso uma pecado, sabe? Que a uma gente coisa tava em pesada, pecado. sabe? A gente sofreu muito isso. Nossa, gente. Só que assim, minha irmã sempre levou muito de boa, a gente também sempre levou muito de boa, porque a gente sabia dos nossos sentimentos, do Sim, nosso, né? De tudo que a gente tava vivendo e do que a gente queria. Então, assim, a gente levou muito de boa, né? Mas a gente sofreu muito, assim, desse negócio de, tipo, da família falar, assim, sabe? Cara, De apontar o dedo, família. você vai pro inferno. Caraca. Como seu marido tem coragem, E como hoje- você vai dar seu filho. E hoje a Ana é super a favor da causa, assim, a gente, né? Minha irmã levanta a bandeira LGBTQIAPN+, E ela fala, vai. não, sou, né? A gente sofreu, fiz assim, por preconceito amor. até de médico. Sério? Da gente ir fazer exame e A o gente médico vai ficar fazer falando, mas o você vai dar eco. seu filho. Como você tem coragem E de eu- dar seu Médico, filho? Médico. Não tem nada a ver Médico. com isso, meu filho. É, assim, Médico. pessoa que a gente Nervosa. esperava que é uma pessoa da área da saúde, Que um não médico, fosse ser ignorante. que era pra entender. Aham. E ele todo E momento. que ninguém tá pedindo opinião. E a gente Foi tá lá uma só pra fazer opinião um do exame. médico. Não era nenhum médico que acompanhasse a Ai, gravidez, que era um que a coisa. gente Todo foi mundo fazer achava um que- cardiotopo. E ele, lá, tipo, falando. Me dá o Até o nome momento desse que minha irmã filho. se estressou, falou assim: não é meu filho, é meu sobrinho. Não isso. é, eu não vou dar meu filho, Mas é tem meu uns sobrinho. médicos que é doido mesmo. O meu psiquiatra, ele precisa de um psiquiatra. Nossa, realmente, falei pra Carência. Ele todo dia psiquiatra quer dela me precisa de um arrasar. psiquiatra. Eu falei, E todo Jesus. mundo achava que eu era o irmão da Ana, porque eu acompanhei toda a gestação, porque o Luiz tem um probleminha que ele é meio ansioso. E aí, no morfológico, ele bateu o carro. Foi a única vez que eu fui acompanhar, bati o carro. Falei, tá, e eu falei, mais eu vou. nunca mais. Como assim? Ele, Então, eu beleza, acompanhava. desisto. Não vou. Não. Eu acompanhava todos os exames. E aí, esse médico, eu sentado na cadeirinha ali, e ele achava que eu era o pai, né? Então eu tava com a Ana. Juro. E aí ele falava:
Ela, então, eu tô gerando meu sobrinho. Ela, mas como assim? Você vai dar o seu filho? E ele sendo muito, assim, discreto. Nossa, gente. Mas como você não tem amor por essa criança? Desse jeito. E eu Tem ali... amor de tia. Aí ela sempre foi, não, eu quero que o senhor pare de falar, o senhor está sendo muito incisivo, é o meu sobrinho e ponto, acabou. Isso foi uma coisa muito Foi- legal da minha irmã, assim, foi desde algo- o primeiro momento, Ela sempre ela falou sempre foi muito, ela foi muito convicta. muito convicta disso, assim, era um- sabe? Em momento nenhum a gente teve essa Porque ela impressão dela... entendeu, dela né? personalizar. Ela sabia o Ela, que a ela gente tava fala, fazendo. ela tem um Que é- amor, mas um amor de tia. De Então, assim, tia. ela Da quer ver mesma- ele todos os dias. Da então mesma ela forma liga. que a gente liga todos os dias pra pra ver ver a a Manu, Claro. ela o liga mesmo todos os amor. dias pra ver o Martim. Ela tem, tipo, um amor de tia do jeito que a gente tem um amor de tio pela Manu, né? E assim, ela a todo momento. E assim, foi engraçado que até a Manu nunca falou irmãozinho. A Manu era sempre o priminho. Era sempre o priminho que tava dentro da barriga da Ela mamãe. sabia muito bem o que ela tava Ela fazendo. sabia Ela foi muito muito bem. decidida E também, a né? gente sempre foi falando, né? Então, Manu, é o priminho, ou é a priminha. No entanto, ela que falou. Ela sempre falava, é a priminha, é a priminha, E do e a nada ela falou, priminha. é priminha. A Manu Um dia antes do chá revelação, ela falou, é o priminho. já sabia. E aí a gente, né? Crianças. E ela ficou, é o meu priminho, o Martinzinho, e aí foi que veio o E se Martim. fosse menina, Caraca. ia ser que nome? Aurora. Ai, que lindo. Martinho. Mas da mesma forma que existe esse preconceito, vocês também recebem muita mensagem de pessoas se sentindo muito. representadas e Muito. olhando Sim. e falando, caramba, Muito, no vendo entanto, a história de muito vocês. No legal. entanto, assim, a nossa empresa super apoiou as pessoas que estavam à nossa volta. No entanto, igual a gente falou, ele teve 6 meses. E aí, uma Legal. coisa legal que a gente também acabou descobrindo é assim, que quando é um casal homoafetivo que tem filho, por CLT, pela CLT mesmo, um dos dois tem direito à licença maternidade. Ai, Hoje em legal. dia a gente não tem na Constituição escrito licença paternidade, Sim. mas um dos pais tem direito à licença maternidade, Aham. né? Justamente para um dos Assim dois como dar uma também- assistência e cuidar. Se a mulher morre no parto. É, Também tem o isso. pai. Porque precisa, na verdade, a licença a gente fala que não É é, pra não é criança. pra pessoa, é pra É pra criança. criança, claro. Não Então, é, assim, não a é pra gente- quem tá. Pra gente É o foi bem-estar ótimo, do porque ele menor. acabou pegando 6 meses pelo benefício da empresa Aham. e eu peguei 4. Então, assim, os primeiros deu meses do certo. Martim, Vocês a fizeram gente tudo. curtiu todos os O minutos. chafariz, Ele- o O cocô. chafariz, o Gás, aplaudiu cocô, o cocô. sabe, a fralda e toca pra lá e come pra cá. Amamenta, E a gente vai, fala que a chora. gente ganhou na loteria, porque o Martim, Não, gente, é. ele é muito bonzinho. Muito. De Então, assim, boa. Nunca minha acordou mãe de mesmo falava, madrugada. vocês nunca mais vão dormir. Minha mãe sempre falava, colocava o Aqui, terror, ó, né? vocês e o Martim aqui, ó. A gente dormia. Porque assim, ele só acordou no primeiro mês, porque a médica falou, olha, 3 e 3 horas, Ah, dá é, um tem que mamar pra mamar. ganhar peso e tal. Isso. Segundo mês ela falou, se ele dormir, não acorda. Deixa dormir. Nunca mais acordamos. Que delícia. Era das 9 às 8. Vocês estão entendendo das... por que que eu quero que eles me adotem? Eles vão te A dar gente um dorme. mamazinho e você vai Você vai dormir dormir aqui, ó. pleníssima, vai acordar só no outro dia. Gente, eu A gente quer fazer parte dessa família. Nossa. A gente decidiu. E aí, o nosso processo foi dando tudo muito certo, sabe? Que legal. Então a gente conseguiu o óvulo, a gente tava na Disney, esse daqui queria comprar a Disney inteira queria. pra trazer, só que a gente o Eu já queria óvulo. comprar o carrinho, já Já queria queria comprar comprar roupa. carrinho, Eu queria sei como comprar é. roupinha. No entanto, a gente foi parada na alfândega, porque a gente tava fazendo muita O roupinha. Eduardo aqui, que Eu não cascou aqui, ó. Aí ele muito A esperto, mala só de... A mulher tava grávida. e ele a pegou no delegada. emocional da, né? Ela, assim, então... Eu vou ser Eu vou ser Sou pai dois pais. e tal. Aí Então a gente ficou foi puta. isso. Então, tipo, as coisas foram assim, sabe? Se Sim. encaminhando Ai, foi tudo. tudo certo. No entanto, a minha irmã, a gente eram 5 óvulos, a gente acabou adquirindo mais 5 por conta de probabilidade Sim, e tal. sim. E aí dos 5, 8 foram fecundados, 2 no descongelamento Não morreram. Não não deu. vingaram. Foram 8 fecundados, desses 8, só 4 viraram embriões e 1 também não vingou. Então a gente ficou com 3. Então de 10, a gente ficou com 3. Sim. E aí dos 3 eles falam, né? Olha, você pode escolher qual que eles classificam do melhor Sim. pro pior, geneticamente falando. E a gente acabou decidindo colocar o melhor, né? Sim. E foi de primeira. E a gente também não fez o teste genético, na A gente verdade. acabou não fazendo teste Porque a nossa genético, doadora não precisava, era jovem, e aí a nossa médica falou, não tem necessidade, porque você pode fazer o teste genético pra saber se tem alguma doença. E aí, a gente ficou naquela. Nós seguimos vários casais, né? Igual os dois de pais, aí começou a vir um monte de casal. E aí, várias histórias diferentes. Então a gente tinha eles, que deram tudo muito certo, igual a gente, mas existem casais que fazem 10 transferências. Caramba. Trocaram de doadora. Então, assim, é algo que pra gente... Ali, fertilização in vitro é isso, é uma loteria. É uma É roleta. vivência, É uma cada um tem uma roleta. experiência. Você não, diferente. você não tem uma certeza. padrão, Sim. né, Eu que cheguei vai pra acontecer. médica e falei assim, eu sou muito lógico, então eu quero saber. Qual Qual a que é a probabilidade? probabilidade? Ela falou, Eduardo, não probabilidade nenhuma. O que for pra ser, vai ser.
E aí... então, e o Martim veio Foi justamente de primeira. Foi uma coisa que... Tinha que ser. Foi de primeira. A gente fez a transferência, passou... Era pra esperar 10 dias. Ai, gente. Nos 5 dias ele já tava comprando 30 testes de gravidez. Ele chegou com um monte de teste de gravidez em casa. Eu falei, Ele que um isso? de cada Calma. marca. Aí a gente foi fazendo todos os dias. Todos os dias. Então, tipo, D4, D5, D6, D7... E é muito engraçado que, assim, na nossa relação, eu sempre fui a pessoa emocional. Eu sempre fui a emoção, total. Eu sou daquele Ele é que chora no virginiano, né? filme, daquele que, tipo, se emociona com qualquer coisa. O Eduardo, acho que eu vi ele chorando 3 vezes. Virginiano. Virginiano, coração... Uma delas foi quando o Martim nasceu. Foi uma vez que... E depois quando ele fez cocô. Então, assim, foram pouquíssimas vezes. E aí, nesse processo da gravidez, os papéis se inverteram. Ele virou a pessoa totalmente emocional. Eu queria comprar tudo. Não tinha nem... O teste tava positivo. Ele era a eu já pessoa queria comprar emocional tudo. e eu era a pessoa que tava com o pé no chão. Você Assim, calma. falei, não, calma, Você gente, tava mais- peraí. Vamos No entanto, vamos nos ca- episódios é. que minha irmã teve de sangramento, os dois ficavam desesperados. Eu falei, não, gente, calma. Um dos dois tinha que estar... Um dos dois alguém tinha tinha que que estar. estar. Eu acho que as coisas, né, foram muito assim, tipo, Ai. ele ficou na emoção e eu falei, não, calma. No entanto, ele realmente comprou uns 30 testes de gravidez Maravilhoso. no dia 5 que foi fazendo. No dia A 5 gente fazia tem um- de manhã, tarde e noite. A gente tem um post-it que tem todos os testes. Cada vez foi um... Assim, aí no dia não é 7, igual- foi no dia 7 ou no... É, no D7. No D7 deu um risquinho Porque- assim. Porque, na verdade, na Aí você já ficou fertilização, assim, será? não tem como você fazer um teste e já dar, assim, né? Porque vai aumentando o beta, Sim. né? Cada 2 dias dobra. E aí foi e eu fiquei assim, falei, Ana, gorda, Será que deu? será que tá positivo? E a gente falava, não é. Aí E só levava. tinha o risquinho, aí eu tirava foto, diminuía, aumentava o contraste, diminuía o contraste pra ver se tinha um risquinho ali. E Aí à tarde já fizeram outro, ficou mais forte. No outro dia fizeram outro, já tava aí mais não- forte. Mas depois Não, de agora 3 foi. dias já tava... Aí você, agora tá. Agora foi. Aí ele Agora chorou. foi grávida. Aí Aí foi foi que ele aquela- chorou. Foi Foi uma aquela- festa. Não chorou. Não chorei, chorou? Não. Ainda Na hora que tu tinha que chorar, tu não chorou. Não chorou. Não, nesse Legal. momento ele ainda não tava chorando. Ele não tava todo Ele já tava emocionado esperando. ainda. Não, ele já tava esperando. Ele já sabia, ele tinha- já tava Não emanando. chorou. Já tava. E aí foi aquele momento, e era aquela coisa, qualquer coisinha que minha irmã sentia, os dois de madrugada saiam correndo pra ir pro hospital. E eu ficava lá, falava, meu Deus, eu não acredito que esses dois, 3 horas da manhã, tá saindo, porque minha irmã tá com... Aí ela entrava no quarto, ai, tá sangrando. Não, e era assim, a gente dormindo, ela tinha o quarto dela, ela abria a porta, tá sangrando! Tipo, a gente acordava daquele, meu Deus, sangrando o quê? O que tá acontecendo? Aí pegava os dois, tacava de roupa e ia pro hospital. Ah, e é isso, é hospital pra gente. É, paga não, tanto a pra gente isso, tipo, gente. tem Pra convênio pra usar quê? o Pra negócio. usar o negócio Meus amigos mesmo. falavam que eu sou a pessoa que mais usa o convênio ali. Tá ali firme e forte. Eu pago, eu uso. Porque pago, qualquer já coisinha eu tô que- indo no hospital também. Sou hipocondríaca. Mas ela foi bem isso. Juro. Nossa, já estamos terminando. É isso. A gente hablou muito, horrores. Hablou Verdade. muito. Nossa, e ainda tô aqui mil dúvidas. Não, a gente vai mil terminar, perguntas, desligar, que e a gente vai loucura. ter que sair pra dar um rolê pra gente, que a gente já tem tanta coisa que a Pra gente quer falar saber. mais. Mas eu Mas- já vou chamar o nosso último quadro. Entra, produção. Uma brincadeirinha. A gente bota um fonezinho, a gente vai começar pelo Eduardo. E aí você não vai estar ouvindo, vai estar uma musiquinha. E aí você só tem que responder sim ou não quando eu levantar a mãozinha. E tu não pode dar dica. Você olha lá pra aquele lado. Tu não vem, Vocês não não. se olham nesse momento. Porque casal tem muito disso. Olha Sim assim, ou não? ó. Vai. Eduardo, você trocaria Campinas pelas praias paulistas? Sim. Eu A também. gente também. Se bem que eu gosto de Campinas. Trocaria um dia na praia para o quê? Ah, trocaria um dia na praia para ficar assistindo desenho animado em casa? Não. Mas ele deve estar fazendo isso sim. Você montaria um Martim de Lego durante horas sem dormir? Não. Pai, quero que você monte um Lego. Você aceitaria ser presidente do Brasil? Sim. Deus me livre. Eduardo para presidente. Faz o E. Eduardo, você gostou de participar do Pode Cessa? Não. Juro. Não. Ninguém nunca gosta, também nem não. Pode ir embora, Eduardo. A gente acha que é mais. Tchau, beijo de luz. Pode deixar o Martim e pode ir embora. Good. Yeah! Eu já sou surdo, tá? Então não vou escutar mesmo nada. A BK é? Agora que você vai ver. Tá? Nossa, isso é muito alto. A Bia, Tá ouvindo? todo mundo Tá saindo ouvindo? do programa completamente surdos. Perdão, gente. Luiz, você trocaria a sua coleção preferida de Funko por 1 ano de chocolate? Sim. Depende do Funko. Depende do chocolate também.
Você faria uma dancinha no TikTok pra gente no final desse episódio? Sim. Vai ter que dançar, vai ter que dançar. Você gostou de participar do Pode Cessa? Não. Juro. Todos eles respondem sim. Você emprestaria o Martin pra gente por uma semana? Não, também não. É melhor, eu não sei se você cuida de um bebê. Você trocaria, ou melhor, você aceitaria ganhar 1 ano de fralda grátis por um mico na internet? Sim! Eu tenho certeza que sim. Pode tirar. Tchau, um beijo. Vocês odiaram. Vamos finalizar o episódio. Gente, e você pode fazer uma dancinha agora. É desesperador, né? Você não escuta realmente nada e você tá aqui assim, ó, tentando, falando, meu Deus. Linguagem, né, ó. Gente, já estamos no final da nossa entrevista. Mas a gente quer saber planos futuros, se vocês quiserem deixar uma mensagem pra alguém, onde o pessoal acha vocês nas redes sociais. Agora é o momento de vocês. A gente tem nosso Instagram, que é o Papais do Martim. Então siga a gente. Isso. A gente posta lá nosso dia a dia, a gente monta Lego, a gente fala sobre Funko. Nosso nicho é bem bem amplo. De impressão 3D, a Martim, Lego, Funko. Então assim, a gente vai em tudo, então segue a gente lá. Eu acho que assim, a gente sempre fala, né, pelo menos por mim, nossa mensagem, não desistam, né? Se você tem um sonho, vai atrás. Muitas vezes a informação não tá tão fácil, igual não tava pra gente, isso que a gente falou, a gente era da área da saúde, né, teoricamente, era para ter um pouco mais de informações dessas coisas, e a gente não tinha, mas a gente realmente foi atrás. Então vai atrás, se você realmente tem a vontade de ser pai, tanto por forma de barriga solidária, ou por adoção, vai atrás das informações, porque dá para ser pai, dá para conseguir o sonho, então assim, vai atrás. E sigam os perfis, né? Então, foi o que a gente fez, né? Tem perfis, nossos amigos, né? Hoje são muito amigos, os pais de 3, né? O Lucas e o Carlos. E segue, né? E manda mensagem. Eu mandava mensagem pra todo mundo. Acho que eu mando. A gente pegou amizade com um perfil que era de ovo doação, ele mandava foto do sangramento da minha irmã. A Luli foi o outro anjo também. O Eduardo, querido, bom dia. Bom dia, Tom. Vou foto do sangramento aqui só pra... Mas assim, é procurar, sabe? Sim. E saber acho que a informação, tá né? muito mais fácil. Sim. Né? Então, onde que você quiser, você consegue a informação. E realmente, não desiste. Vai atrás da informação. Né? E segue a gente. Segue a gente. Se realmente tem alguma dúvida, pode chegar pra gente. A gente viveu todo esse processo. Chama a gente no direct, que Legal. a gente é super de responder. O Eduardo, que é o que responde mais. Então, quem tá falando é ele, tá? Se for grosso, se falar alguma coisa, é ele. O Eduardo, ele mal fala na entrevista, mas no perfil, o ele direct, eu ele sou é rapidinho. Mas e se deixar no vácuo é o Luiz? Porque às vezes ele olha e ele não responde. É o TDAH, sabe? A ansiedade. Então... confesso. Ai, gente, eu amei ter recebido vocês. Também Queria agradecer de vocês terem topado vir conversar com a gente. Espero que vocês Obrigado. também tenham gostado. Sim, gostou bastante. Que bom. Gostou, Karencita? Até chorei ver você nesse episódio lindo. Eu amei. E eu sou durona, eu não choro, não. O Eduardo também não. Tá E é isso. Tamo junto. Estamos finalizando mais um episódio do Pode Cessa. Agora já podemos chamar a próxima terça. Tchau. Tchau. Tchau.